Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 111. Enquanto Yami fazia planos na Terra da Neve, Uchiha Itachi se recuperou de seus ferimentos e chegou à Terra da Chuva, conforme combinado com um homem mascarado. Embora tivesse sobrevivido, Itachi ainda carregava um peso no coração. Ele percebeu que o impacto que o Susanoo teve no Mangekyou foi devastador. Desde que despertou seu Mangekyou Sharingan, ele raramente usou seu poder. No entanto, ativar o Susanoo uma única vez foi equivalente a usar o Amaterasu dezenas de vezes. Agora, ele via tudo duplicado ao olhar para as árvores à beira da estrada. A cegueira era apenas um dos efeitos colaterais. O mais grave era o dano que o Mangekyou estava causando ao seu corpo. Seu corpo não conseguia suportar tamanha intensidade pupilar. Se isso continuasse, ele nem tinha certeza se conseguiria sobreviver até que Sasuke crescesse e despertasse seu próprio Mangekyou. Ele sentiu uma crescente sensação de urgência. Se ele morresse antes de Sasuke amadurecer, tudo perderia o sentido. Ele decidiu que precisava descansar por alguns anos e cuidar da sua saúde. Itachi chegou a uma das bases da Akatsuki na Terra da Chuva. Pen, que possuía o Rinnegan, sentiu a aproximação de Itachi e esperou com vários membros da Akatsuki. Quando Uchiha Itachi surgiu na luz vestindo seu uniforme Anbu e removeu lentamente sua máscara, Orochimaru, que estava perto de Pen, ficou momentaneamente atônito. Então, um sorriso surgiu em seus lábios. Uchiha Itachi. Já haviam se passado 10 dias desde a noite do massacre, tempo suficiente para a notícia se espalhar. Todo mundo ninja sabia o que Uchiha Itachi havia feito. Ele havia destruído o poderoso clã Uchiha, que rivalizava até mesmo com o clã Senju em seu auge. Todos ficaram atônitos. As pessoas temiam tanto sua crueldade quanto seu poder. Orochimaru, é claro, já tinha ouvido falar disso. Ele havia tido uma conversa profunda com Itachi quando o menino tinha apenas 4 ou 5 anos de idade. Mesmo naquela época a criança o impressionara. Agora, encarando aqueles olhos escarlates, Orochimaru umedeceu os lábios, tomado pela excitação. Para matar tantos membros do seu próprio clã, esses olhos devem possuir um poder incrível. Itachi imediatamente percebeu a hostilidade de Orochimaru. Ele franziu a testa, mas não atacou. Em vez disso, acenou com a cabeça para o líder portador do Rinnegan. Eu sou Uchiha Itachi, o ninja renegado de Konoha. Ouvi dizer que esta organização aceita ninjas renegados de Rank S, então vim. Pen já havia se comunicado com Madara e assentiu impassivelmente. Você parece estar atrasado. Já faz um tempo desde o massacre. Pode me dizer onde você esteve? Pen sempre nutriu suspeitas sobre a identidade e as intenções de Madara. Os dois mantinham uma relação de uso mútuo. E esse Uchiha Itachi havia sido recomendado por Madara, então ele estava naturalmente em alerta e investigando. Itachi baixou os olhos. Depois que escapei da vila, Shimura Yami me alcançou e lutamos. Tenho me recuperado dos meus ferimentos nos últimos dias. Shimura Yami. Pen parou ao ouvir o nome. O tal Shinigami de Konoha. Você venceu? Sim, era ele. Não, eu não venci, admitiu Itachi calmamente. Shimura Yami quase não tem fraquezas. Ele é um oponente poderoso. Eu mal consegui escapar. Isso não era um elogio, mas uma explicação de como ele havia conseguido escapar. Itachi acreditava que todos os ninjutsus tinham fraquezas, e o mesmo se aplicava aos ninjas. Mas a existência de Shimura Yami provou que, embora jutsus perfeitos possam não existir, ninjas perfeitos podem existir, e tais ninjas podem usar sua força para compensar as falhas de seus jutsus. Empunhando sua lâmina do carrasco, Biva Jusou suspirou. Konoha realmente produz um fluxo interminável de gênios. Ele se lembrou do genin desconhecido que certa vez havia reduzido o número dos 7 espadachins ninja. Orochimaru concordou com a observação de Jusou e até zombou, de fato. Mas ele deveria ser muito grato pelo nome Shimura. Embora nunca tivesse conhecido Yami, Orochimaru se lembrava dele. Afinal, Danzou pressionou para que entregasse uma espada Kusanagi, que ele deu de presente a Yami no aniversário dele. Ele não esperava que aquele garoto chegasse tão longe. Pen anotou silenciosamente o nome Shimura Yami. Este era uma ameaça real. Então ele tirou um anel do bolso e entregou ao Uchiha Itachi. A partir de agora você é oficialmente um membro da Akatsuki. Em alguns dias Konoha lhe trará seu uniforme. Todos na Akatsuki trabalham em duplas. Seu parceiro será Biva Jusou. Pergunte a ele se tiver alguma dúvida. Dito isso, Pen se virou e desapareceu nas sombras. Com a ajuda de seu Sharingan, Itachi viu claramente que Pen não andava, ele voava. Itachi, por favor, cuide de mim. Orochimaru umedeceu os lábios e seguiu seu parceiro, Sasori, para fora da base. Na sala agora vazia restavam apenas Biva Jusou e Uchiha Itachi. Ei, novato. Jusou aproximou-se, olhou para a saída e sussurrou. Orochimaru é perigoso. Ele parece interessado em você. Tenha cuidado. Não quero perder outro parceiro tão cedo. Itachi assentiu em silêncio. Serei cauteloso. O aviso de Jusou surpreendeu. Em uma organização repleta de ninjas renegados perigosos, ainda poderia haver alguém tão sincero? Vestindo o icônico manto vermelho de nuvens da Akatsuki, Itachi caminhou lentamente pelo longo corredor, pensando no que havia aprendido. Orochimaru, Biva Jusou e parceiro de Orochimaru. Provavelmente Sasori da Areia Vermelha de Sunagakure. O líder era Pen, e Konoha atuava como mensageira. Todos eles eram ninjas poderosos, muitos deles de nível Kage. Qual era o propósito deles? Que missões o líder lhes designaria? Itachi precisava descobrir isso. Quanto a se ele reportaria isso a Konoha dependeria da situação. Ele só queria ficar na dele por alguns anos, até Sasuke crescer. Enquanto Itachi estava perdido em pensamentos, uma cobra enorme, tão grossa quanto um braço, surgiu de repente por trás dele e o prendeu firmemente.
Eu costumava pensar que o Sharingan era algo comum. Afinal, o clã Uchiha tinha pelo menos 80 membros que o despertaram. Orochimaru apareceu atrás de Itachi, com um sorriso malicioso no rosto. Mas você me deu uma grata surpresa. O Sharingan agora é raro no mundo ninja. Você deve ter despertado o Mangekyou Sharingan depois de matar todo o seu clã? Orochimaru, o que você está tentando dizer? Embora amarrado, Itachi permaneceu calmo e sereno. Preciso da sua ajuda, disse Orochimaru com uma risadinha. Seu corpo perfeito e seus olhos perfeitos, que desperdício deixá-los com você. Entregue-os a mim. Eu me certificarei de que sejam usados adequadamente, e até mesmo aprimorados. Os olhos escarlates de Itachi brilharam, com o poder de suas pupilas pulsando intensamente. Orochimaru sentiu repentinamente uma dor lancinante na mente. Algo estava errado. O mundo ao seu redor mudou. Ele viu Itachi pairando sobre ele, vários espinhos grossos prendendo seu corpo no lugar. Tudo não passará de uma ilusão. Orochimaru não ficou horrorizado, ele ficou extasiado. Incrível, me prender em genjutsu tão silenciosamente. Que olhos poderosos! No momento em que Orochimaru tentou fazer um selo de mão, Itachi cortou um de seus braços. Tão rápido, Orochimaru agarrou o toco sangrando, atordoado. Ele não esperava que o genjutsu o afetasse tão severamente. Orochimaru, todos os seus jutsus são inúteis aos meus olhos. Subjugando um dos Sannin sem esforço, Itachi agiu como se tivesse acabado de dar um passeio. Sua expressão permaneceu inalterada. Mas, você me ajudou de certa forma. Os lábios de Itachi se curvaram levemente. Perder para Yami me fez questionar minha força. Mas agora percebo que o problema não sou eu, é ele. Você é a norma neste mundo. Sem qualquer intenção de matar, Itachi se virou e caminhou de volta em direção à base. Ele queria relatar as ações de Orochimaru a Pen. Pode parecer infantil, como dedurar alguém, mas Itachi queria aproveitar a oportunidade para avaliar a reação de Pen. Se tivesse sorte, talvez até o visse em ação. A ilusão ainda não havia se dissipado. Orochimaru encarava as costas de Itachi, com os olhos cheios de ganância, medo e intenção assassina. Essa derrota revelou sua fraqueza, o genjutsu. Não era que sua resistência fosse fraca, mas sim que a ilusão de Itachi era simplesmente avassaladora. Seria esse o verdadeiro poder do Sharingan? Naquele momento, o desejo de Orochimaru pelo Sharingan se transformou em obsessão. Assim que a paralisia terminou, ele fugiu da base da Akatsuki com o braço decepado. Orochimaru sabia que Pen não toleraria um ataque contra seus companheiros. Escapar agora era a escolha mais inteligente. 10 dias se passaram num piscar de olhos. Yami deixou a Terra da Neve e Koyuki relutou em vê-lo partir. Dessa vez, ele usou a técnica da rocha leve para voar diretamente de volta ao continente. Levou apenas 2 dias. A essa altura, a aldeia já estava praticamente estabilizada. O mundo seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Além de Uchiha Sasuke ter recebido alta do hospital e retornado à academia, ninguém mais falava sobre o massacre do clã Uchiha. Nenhum outro clã havia produzido um gênio como Uchiha Itachi. De volta a Konoha, Yami primeiro passeou pelos escritórios da Anbu, assinou alguns documentos urgentes e depois seguiu para a base da raiz. Velho, Hiruzen lhe causou algum problema? Yami perguntou casualmente. Após o confronto no escritório do Hokage, ele se tornou um fator incontrolável, assim como o clã Uchiha havia sido. Mas Hiruzen não havia agido desde que recuou, o que era suspeito. Danzou, no entanto, não parecia preocupado. Você não entende Hiruzen. Ele nunca faz nada por impulso. Ele tomou um gole de chá e, em seguida, pousou a xícara lentamente com o único olho refletindo nostalgia. Quando o segundo Hokage morreu, Hiruzen foi escolhido para sucedê-lo. Mas você sabe quando ele de fato se tornou Hokage? Naquela época, o sistema de aldeias ainda era imaturo. Os clãs principais detinham mais poder do que a própria aldeia. As ordens dos anciãos eram mais eficazes do que as do Hokage. Passamos 3 anos juntos. Ele dividiu e promoveu a geração mais jovem publicamente, enquanto eu secretamente assassinava, espionava e reunia provas. Só então ele assumiu oficialmente o cargo. Danzou bufou. Ele sempre foi assim, correto na superfície, deixando o trabalho sujo para mim. Já se passaram décadas e ele não mudou. Não precisa se preocupar. Com o poder que temos agora, ele não se atreverá a tentar nada desonesto. Tudo bem, você o conhece melhor. Vou acreditar na sua palavra. Yami assentiu com a cabeça e retirou um grande frasco de Sharingan de seu pergaminho dos selos. Estive tão ocupado que me esqueci de te entregar isso. Os olhos de Danzou brilharam. Ele pegou o frasco com cuidado e fez uma contagem rápida. Mais de 30 Sharingan. O restante foi levado por Madara. Danzou ficou furioso ao pensar que alguém pudesse roubar seus despojos. Ele pegou todas as da polícia. Aquelas eram de melhor qualidade. Yami respondeu indiferentemente. De qualquer forma, você só vai usá-los em emergências. Não seja tão exigente. Danzou não contestou. Ele enviou o frasco para uma câmara secreta atrás dele. Vendo que Yami não ia embora, Danzou ergueu uma sobrancelha. O que foi? Normalmente, Yami nunca ficava muito tempo na raiz. Ele sempre agia como se o ar ali fosse tóxico. Hoje, ele estava sentado tomando chá, definitivamente suspeito. Nada. Eu só queria perguntar onde os registros do período dos reinos combatentes estão guardados na aldeia. Danzou estreitou os olhos. Por quê? Yami respondeu diretamente. Encontrei algumas pistas sobre aquela época. Quero verificá-las. De preferência, preciso das genealogias dos clãs Sarutobi e Senju. Quanto mais detalhadas, melhor. Ele não disse quais segredos procurava, e Danzou não perguntou. Cada clã mantém seus próprios registros. Mas a situação do clã Senju é única. Seus arquivos estão guardados na seção restrita da vila. Quer que eu os busque? Não. Para evitar chamar a atenção do velho, eu mesmo os pegarei. Danzou assentiu. Só tome cuidado para não deixar nenhum rastro. Yami desapareceu. Naquela meia-noite, ele se moveu pelas sombras e entrou nos arquivos restritos sem alertar nenhum guarda. Muitos pergaminhos aqui estavam selados.
tocá-lo sem permissão acionar alarmes. Orochimaru já havia sido capturado aqui, mas Yami tinha seus próprios métodos. Usando Takamagahara, ele absorvia os pergaminhos para o seu espaço no momento em que os tocava. O buffer espacial tornava as armadilhas inúteis. Após guardar todos os livros de contabilidade, diários e biografias do clã Senju, Yami começou a procurar. Ele estava lendo o registro Senju, mas ele estava procurando por alguém ligado ao clã Uchiha. Capítulo 112. Os sobreviventes do clã Uchiha na Terra da Neve já haviam se estabelecido em uma rotina, treinando diligentemente todos os dias enquanto aguardavam o dia em que poderiam se vingar de Uchiha Itachi. Yami agora confiava neles e não se preocupava com a desobediência. No entanto, como todos sabiam, a taxa de instabilidade mental naquele clã era notavelmente alta. Se algo inesperado acontecesse mais tarde, e alguns deles começassem a ter pensamentos que não deveriam, como, por exemplo, declarar repentinamente vingança contra seu salvador, não seria impossível. Mesmo que pudessem ser esmagados como formigas, só de pensar nisso já era repugnante. Então Yami decidiu usar alguns métodos para controlar esses Uchiha. Naturalmente, ele pensou em um Uchiha, Uchiha Nanashi, ou mais precisamente Uchiha Ikari. Yami não sabia exatamente de que era Uchiha Ikari vinha. Ela era uma integrante de altíssima patente do clã. Ela viveu durante o período Sengoku e nasceu em um ramo secundário do clã Uchiha. Seus pais queriam que ela vivesse uma vida pacífica e ensolarada, então lhe deram o nome de Ikari Luz. Mas é claro que se nada de inesperado acontecesse, algo inesperado aconteceria. O ouro sempre brilha, e o brilho do gênio não pode ser escondido. Uchiha Ikari despertou Mangekyou Sharingan ainda muito jovem, e sua técnica ocular era imensamente poderosa. Era uma habilidade Mangekyou única, conhecida como Yashioku, 8.000 lanças, a única do seu tipo registrada na história. Enquanto a marca estivesse presente em um ninja, ela poderia apagar suas memórias, controlar sua mente através da marca e até mesmo absorver seu chakra para se fortalecer ou fortalecer outros. Esse poder incrível logo chamou a atenção dos anciãos do clã Uchiha. Então, algo desumano aconteceu. Para melhor aproveitar as habilidades de Uchiha Ikari, o clã Acelou, submeteu-a a técnicas secretas para forçá-la a usar Tsukuyumi e Amaterasu, e a despojou de seu nome, transformando-a em uma mera arma de guerra. Droga! Não é exatamente a mesma coisa que a raiz? Não é à toa que Senju Tobirama sempre dizia que os Uchiha eram perigosos. Este não é o melhor exemplo disso? Voltando ao assunto. Com o poder das 8.000 lanças Tsukuyumi e Amaterasu, Uchiha Ikari ajudou o clã Uchiha a obter vantagem na guerra contra o clã Senju, infligindo pesadas baixas ao inimigo. Mas o seu poder também inspirava medo e cautela nos outros clãs. No fim, ela foi selada graças aos esforços conjuntos dos clãs Senju e Sarutobi. Normalmente, ela deveria ter sido redescoberta décadas depois por um grupo chamado Organização Zero e devolvida ao mundo, apenas para ser usada mais uma vez. Yami não pretendia deixar isso acontecer. Ele planejava desenterrá-la agora e usar suas 8.000 lanças para controlar os sobreviventes Uchiha. Uma contramedida apropriada. Infelizmente ainda estava se mostrando difícil. Ele só tinha o nome dela. Não sabia a época exata nem onde ela havia sido selada. Tudo o que ele podia fazer era vasculhar os arquivos dos clãs Uchiha e Senju em busca de pistas. Mas a história do período Sengoku abrangeu quase 1000 anos. Ambos os clãs existiam desde a fundação do mundo ninja, e os registros acumulados eram vastos. Yami estava quase soterrada em informações. Ainda assim, quem conseguiria resistir a uma típica garota Uchiha? Linda, louca, orgulhosa, leal, teimosa. Ele não teve outra escolha senão seguir em frente. Mas depois que ele começou a ler, a leitura deixou de ser tão entediante quanto os livros escolares. Muitas histórias do período Sengoku eram bastante fascinantes. Num piscar de olhos, o amanhecer se aproximava. Yami guardou os livros de volta nas prateleiras e saiu silenciosamente da seção restrita. Essa rotina continuou pelos dias seguintes. Ele tratava os registros como leitura para dormir. Quando sentia sono, ia para casa. Com bastante tempo e um acervo finito, ele acabaria terminando. Em breve, algo interrompeu a rotina de Yami. Sarutobi Hiruzen transferiu Kakashi da Anbu sob a alegação de que seu período de serviço havia terminado, devolvendo-o à lista padrão de Jounin. No escritório entraram Kurenai e Yugao. Eles eram os tenentes de confiança de Yami na Anbu. O que o terceiro está pensando de verdade? Kurenai apoiou o queixo na mão, ponderando casualmente. A Anbu não tem limite de tempo. Muitas pessoas ficam por toda a carreira. Por que escolher Kakashi? Talvez ele ache que nosso time é muito forte e queira nos enfraquecer? Sugeriu Yugao. O terceiro time já havia incluído Kakashi, Yamato e até mesmo Uchiha Itachi em certo momento. Além disso, havia Yami. Sua força era claramente a mais alta da Anbu. Agora, 2 de seus principais colaboradores haviam partido. Apenas a Yamato permanecia, focada principalmente em infraestrutura. Isso dava a sensação de que o financiamento havia sido cortado. Yami, o que você acha? As 2 mulheres se voltaram para o menino que havia permanecido em silêncio. Yami pareceu despertar de seus devaneios. Pescou, endireitou-se na cadeira e voltou a se concentrar. É só o Kakashi. Não precisa complicar as coisas. Mas o Hiruzen definitivamente não está sendo ingênuo. Ele não faria isso sem um motivo. Vou tentar arrancar alguma compensação dele amanhã. Yami não estava com vontade de refletir sobre o verdadeiro motivo de Hiruzen. Não havia necessidade. Ele mandou as 2 mulheres para casa naquela noite e ficou para trás. Logo depois, Kakashi entrou vestindo seu colete padrão de Jounin, após ter devolvido seu uniforme da Anbu. Capitão, vim devolver o equipamento. Kakashi suspirou. Ele e Yami se davam muito bem ao longo dos anos.
De qualquer forma, o capitão deles quase nunca aparecia na base. À medida que se tornavam mais íntimos, Kakashi percebeu que Yami não era tão distante ou inacessível quanto os rumores faziam parecer. Embora sua franqueza e senso de autoridade fossem difíceis de ignorar, ainda assim, comparado a Danzou, ele era muito melhor. Agora eles poderiam ser chamados de amigos. E Kakashi tinha a sensação de que toda essa transferência provavelmente estava relacionada ao massacre do clã Uchiha. Deixe suas coisas aí. Sente-se. Yami apontou para um canto e depois fez um gesto em direção ao sofá. E não me chame mais de capitão. Use apenas meu nome. Tudo bem, Yami. Vamos conversar como amigos normais. Sem formalidades. Você é quem me deixa nervoso. Kakashi se contraiu sob a máscara, mas disfarçou, deixando-se cair no sofá. Sobre o que você quer conversar? Vamos falar sobre o seu professor. Yami deu um leve sorriso. Você é o único aluno sobrevivente do quarto Hokage. Que tipo de assunto infernal para iniciar uma conversa é esse? A cabeça de Kakashi começou a doer. Quem lhe dera ao reabrir feridas emocionais? Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria saído furioso ali mesmo. Mas, ao ver a expressão calorosa e relaxada de Yami, o único olho de Kakashi suavizou-se. O que você está tentando dizer? Que tipo de homem você acha que o quarto era? Como ele te tratava? Minato-sensei era um ninja perfeito. Um Kage que poderia mudar a vila. Ele me tratou muito bem. Eu o respeitarei para sempre. Engraçado. Yami inclinou a cabeça. Você não pareceu muito abalado quando ele morreu. A expressão de Kakashi mudou. A raiva fervilhava em seu peito. Yami, onde você quer chegar? Sua reverência por Minato vinha do coração. Após a morte de Minato, ele vagou como um cadáver. Mesmo agora, o peso persistia, amenizado apenas pelas missões. E agora Yami se atreve a acusá-lo assim. Mesmo que não pudesse vencer uma luta, ele estava pronto para o confronto. Mas então Yami disse um nome baixinho. Uzumaki Naruto. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Ele girou uma kunai entre os dedos. Você sabe quem ele realmente é? Eu faço. Kakashi assentiu rigidamente. Sua voz estava seca. O Jinchuriki da Kyuubi, o filho do quarto Hokage. Tis. Yami suspirou. A vida de um herói órfão certamente não foi fácil. Mesmo que Hiruzen lhe desse o suficiente para viver, as lojas se recusavam a vender para ele. Eu expulsei muita gente, mas não posso obrigar todos os comerciantes a vender para ele, posso? Isso só faria as pessoas odiarem ele ainda mais. Você era aluno do quarto Hokage. Naruto deveria te chamar de irmão mais velho. E mesmo assim você ouviu viver daquele jeito por 7 anos. Sim, eu estava errado. Kakashi baixou a cabeça. Depois que Minato-sensei morreu, eu me enterrei em missões da Anbu. Ignorei Naruto. Não o visitei porque não sabia como encará-lo. Se ele me perguntasse quem eu era, eu não saberia responder. E com a ordem de silêncio do terceiro, eu não sabia o que fazer. Esqueça as visitas. Yami caminhou até Kakashi. Comigo como irmão mais velho, ele está bem agora. Sua aparição repentina só deixará Hiruzen mais cauteloso. Se você realmente quer ajudar, use sua posição para punir aqueles que maltrataram Naruto. Dito isso, Yami saiu do escritório. Ele não esperava converter Kakashi com apenas uma conversa. Ele só queria plantar uma semente de descontentamento, um espinho em seu coração. Com o tempo isso se transformaria em algo maior. Academia Ninja. Após sair da Anbu, Yami percebeu que fazia um tempo que não buscava Karin. Ele caminhou até os portões da academia para esperá-la. O sinal tocou. Karin saiu com 2 amigas, e um menino loiro com um galo na cabeça veio logo atrás. Yami-sama. O Byakugan realmente tinha suas utilidades. Hinata foi a primeira a avistar Yami. Karin e Ino correram logo atrás dela. Yami-sama. Yami-ni. Todos o cumprimentaram com reverências alegres. Yami olhou para Naruto, que estava machucado. Você irritou a Karin de novo, não foi? Eu não agredi. Karin negou prontamente. Ela não queria que Yami pensasse que ela era violenta. O Iruka-sensei me bateu. Naruto coçou a cabeça sem jeito e depois fez uma careta de dor. Ino acrescentou. O Naruto puxou o cabelo da Sakura hoje. Quase a fez chorar. Por algum motivo, Naruto ainda tinha uma queda pela garota mais comum da classe. Yamini, você está livre neste fim de semana? Ino se iluminou de entusiasmo. Estávamos pensando em te convidar para o Yakinikuke. Você está sempre tão ocupado com missões. Com certeza arranjarei tempo. Yami assentiu com um sorriso. Mas eu é que deveria estar pagando a conta para vocês. Ainda não usei o cartão de desconto de 20% que o tio Shouza me deu. Obrigado, Yamini. Ino não se importava com quem pagava. Ela só queria uma desculpa para passar um tempo com seu irmão mais velho e bonito. E Naruto, eu te pago um ramen no domingo. Sério? Posso pedir 2 tigelas? 3 está ótimo. Era muito fácil agradar a esse garoto. Todos concordaram com o horário e estavam prestes a sair quando Yami avistou uma figura solitária saindo da escola. Silencioso. Ninguém falava com ele. Uchiha Sasuke. Esse foi o período mais difícil para ele. Yami apenas lançou um olhar rápido e desviou o olhar, segurando a mão de Karin enquanto caminhavam para casa. Naquela noite, como de costume, ele entrou sorrateiramente nos arquivos de acesso restrito e leu até o amanhecer. Após encontrar um beco vazio, Yami se espreguiçou e seguiu direto para o prédio do Hokage. 2 Anbu tentaram impedi-lo, mas ele os afastou com socos e arrombou a porta do escritório com um chute. Lá dentro, Nara Shikaku estava no meio do relatório com Hiruzen. Surpreso, Shikaku deu um passo para trás. Hiruzen, no entanto, manteve a calma. Ele já esperava por isso. Velho, rosnou Yami. Você transferiu o Kakashi sem me avisar. Isso é sujo. Transferências de pessoal dentro da Anbu estão sob minha jurisdição, como Hokage, respondeu Hiruzen com suavidade. Mesmo sendo capitão, você não pode impedir isso. Então transfiram todos e dissolvam o terceiro time. Eu não serei mais capitão.
Se algo acontecer com a barreira, não venham me procurar. Ao perceber a escalada do conflito, Shikaku escapou com uma desculpa. Ao ouvir as palavras de Yami, Hiruzen franziu a testa. Capítulo 113. Yami sempre encontrava um jeito de explorar os pontos fracos de Hiruzen. O terceiro Anbu era responsável pela segurança da vila e pela contra-inteligência, e tinha uma equipe de barreira especialmente designada. Para praticar suas técnicas de selamento, Yami vinha ajudando com o sistema de barreiras ultimamente. Ele também atualizou e aprimorou as defesas de barreira de Konoha, o que aumentou muito sua eficácia. Embora ainda não fosse capaz de deter alguém como Obito, que possuía habilidades espaço-temporais, era extremamente sensível às assinaturas de chakra de ninjas comuns. Ao longo dos anos, Yami ajudou a vila a capturar muitos espiões. Se ele se retirasse dessa posição agora, a equipe original de focagem jamais conseguiria os mesmos resultados. Já organizei uma missão para o Kakashi. Não pode ser alterada, disse Hiruzen após um momento de reflexão, oferecendo uma desculpa. Yami, não seja mesquinho. Tudo é por Konoha. Não importa para onde o Kakashi vá, ele contribuirá para a vila. Mas agora meus subordinados estão sofrendo, respondeu Yami sem rodeios. Você removeu o Kakashi de repente, nos forçando a reorganizar várias tarefas e bagunçando completamente nossas operações. Não pensei nisso direito, admitiu Hiruzen com um suspiro. Que tal transferir alguém de outra equipe para ocupar o lugar do Kakashi? Não, Yami balançou a cabeça como um chocalho. Isso só me faria parecer um vilãozinho de quinta categoria. Os outros capitães ficariam me amaldiçoando em segredo. Hiruzen estava cheio de linhas pretas. Que bobagem esse garoto está falando? Então o que você quer? Kakashi não vai ficar. Eu mesmo escolherei alguém e preencherei a vaga com os meus jogadores. Mas você não deve interferir na minha escolha, nem controlará o terceiro time daqui para frente. Agora Hiruzen compreendeu o verdadeiro motivo de Yami. Isso é difícil. Yami, a Anbu está sob a autoridade direta do Hokage. Como você pode designar seus próprios confidentes à vontade? Após uma longa rodada de negociações, Hiruzen cedeu Yamato, Ayachi Geko e um ninja do clã Inuzuka. Em troca, Yami recebeu 2 equipes completas, 8 membros no total, sem interferência em sua gestão. Era, na prática, um futuro bloco de poder sob o controle de Yami. Hiruzen não tinha muita simpatia pela maioria dos Anbu, mas Yamato e sua liberação de madeira eram uma exceção. Quanto aos Inuzuka, Hiruzen esperava conquistar seu apoio, enquanto Ayachi fora forçado a entrar por Yami. No final, ambos os lados conseguiram o que queriam, sorriram e apertaram as mãos. No dia seguinte, Hiruzen já não conseguia sorrir. Yami liderou a equipe de selamento e instalou barreiras resistentes a chakra ao redor de todos os banheiros femininos em Konoha. As mulheres da vila o elogiaram e expressaram seu profundo apoio. Hiruzen ficou tão furioso que quase tossiu sangue. Droga, Yami. Perdi minha esposa na meia-idade e meu filho na velhice. Agora, tudo que me resta é este hobby. Você não pode me deixar nada? Qual é a utilidade dessa bola de cristal, afinal? Por um instante, Hiruzen até considerou quebrar a bola de cristal que outrora tanto prezava. Maldito Danzou. Só ele e Jiraiya sabiam do meu hobby. Jiraiya está fora há tanto tempo, deve ter sido Danzou quem mandou Yami me perturbar por vingança. Enfurecido, Hiruzen começou a pesquisar melhorias para sua técnica. Ela precisava penetrar essas barreiras. Sábado, Yami levou Karin até a residência Yuga e conversou em particular com Yashi por um tempo. Então Yashi chamou Hinata. Quando finalmente emergiram, Hinata desmaiou de vergonha. A pequena Nabi ficou surpresa ao ver que era Yami quem tinha saído com sua irmã. Depois de um instante, ela caminhou até lá com suas perninhas curtas e perguntou ansiosamente. Yami-sama, por que minha irmã desmaiou de repente? Não é nada. Você sabe como a Hinata é tímida, respondeu Yami gentilmente. Ah? A Nabi assentiu seriamente, embora sua mentezinha claramente não conseguisse compreender. Eles estavam apenas conversando, não é? Como ela poderia desmaiar por causa disso? Felizmente, Hinata acordou logo depois e se juntou a eles para o almoço. No entanto, ela não conseguia parar de lançar olhares furtivos para Yami, seu rosto corando toda vez que o olhava. Até mesmo a forma como ela se dirigia a ele havia mudado. Agora ela o chamava de Yami-kun. Após buscar Hinata, Yami foi até a floricultura Yamanaka para buscar Ino. Ino adorava flores e frequentemente ajudava quando tinha tempo livre. Ela ficou surpresa ao ver Yami ali, e quando ele a elogiou pelo cuidado que ela dedicava às flores de cosmos, ela ficou ainda mais encantada. Esses cosmos são tão belos. De todas as flores, a favorita de Ino era o cosmos, e as que Yami elogiava eram as que ela mesma cultivava. A afeição de Ino por Yami, inicialmente baseada principalmente em sua aparência, aumentou muito naquele momento. Ele e eu temos o mesmo gosto. Yami não insistiu no assunto. Ele simplesmente preparou o terreno. Ele levou as 3 meninas ao yakiniku para uma refeição deliciosa e depois as deixou em casa. Hinata, depois de entrar, virou-se para olhar para trás. Embora tímida, conseguiu fazer uma reverência graciosa. Por favor, cuide de mim no futuro, Yami-kun. Karin piscou. O que isso significa? Só Yami entendeu o que ela queria dizer, e ele sorriu gentilmente. É muito cedo para isso. Vamos conversar sobre isso quando você crescer. Está bem. Hinata deu um sorriso suave. 5 dias depois, todos os Jounin notáveis de Konoha receberam um convite formal. O clã Yuga e a família Shimura vão ficar noivos. A noiva, Hinata, filha mais velha de Yuga Yashi. O noivo, Shimura Yami, neto de Shimura Danzou e um dos ninjas mais poderosos de Konoha, o Konoha Shinigami. Isso abalou a aldeia profundamente. Todos que não estavam em missão naquele dia ou ocupados com outras tarefas compareceram ao maior restaurante de Konoha para o banquete.
Sarutobi Hiruzen esteve presente, assim como os outros dois anciãos. O Tatani Koharu e Mitokado Mura estavam de bom humor. Eles acreditavam que isso sinalizava a submissão do clã Hyuga aos superiores. Mas Hiruzen não sentia o mesmo. Será este o início da luta pelo poder? O clã Hyuga pode não possuir o mesmo poder de combate de alto nível que o clã Uchiha, mas tinha membros alocados em divisões de reconhecimento, percepção e inteligência. Agora, com a derrota do clã Uchiha, eles podem ser considerados o maior clã de Konoha. E eles estavam abertamente se aliando a Shimura. A influência de Hiruzen estava diminuindo. No palco, Yami, Hinata e Uchiha Izumi se destacavam como crianças de ouro. Espere. Hiruzen piscou. Por que Uchiha Izumi também está aqui? Eles não estavam noivos anos atrás? Você não ouviu isso antes? Koharu lançou-lhe um olhar estranho. Yami disse que a última festa de noivado foi pequena demais. Desta vez vieram mais pessoas, então ele fez outra. E os Hyuga concordaram com isso. Hiruzen não conseguia acreditar. 2 noivas em uma única cerimônia de noivado? Isso deveria ser uma afronta ao clã Hyuga. Ele olhou para a mesa de Yashi, mas não viu nenhum traço de raiva. Pelo contrário, Yashi estava sorrindo como uma flor desabrochando, totalmente diferente de sua expressão severa habitual. Não me diga que ele foi atingido por Koto Amatsukami. As dúvidas de Hiruzen aumentaram. Yashi, é claro, não fazia ideia de que o terceiro pensava que ele havia sido colocado sob um genjutsu. Ele estava simplesmente radiante. No início, convencer os anciãos do clã tinha sido difícil. No momento em que souberam que a herdeira ia casar-se com alguém de fora, protestaram furiosamente. Mas na manhã seguinte, todos os anciãos acordaram e encontraram uma kunai do deus voador do trovão, especialmente confeccionada, ao lado de suas camas. Alguns ficaram apavorados. Se Yami conseguisse colocar uma kunai ali silenciosamente, ele poderia facilmente tirar a vida deles. Eles rapidamente optaram por chegar a um acordo. Yashi não precisava mais marcar suas filhas com selos pássaro engaioladas. É claro que ele estava feliz. E quem disse que isso foi um insulto ao clã Hyuga? Isso apenas mostrou que Yami realmente se importava com sua noiva. Isso o tranquilizou mais do que qualquer outra coisa. A cerimônia simples terminou, seguida de comida e bebida. Os líderes dos clãs aproveitaram a oportunidade para estabelecer contatos. Muitos pressentiram que o vento estava mudando de direção em Konoha. A presença de Danzou e Yami havia se tornado mais forte do que nunca. Danzou até suavizou sua abordagem à política, reconquistando parte da boa vontade do público. Em contrapartida, a influência do terceiro estava diminuindo. Ele tinha mais de 60 anos e ainda nem sequer havia treinado um sucessor. Alguns seguidores começavam a se preocupar. Nara Shikaku observou Yami servir comida para Hinata. Em seguida, olhou para Kakashi, que estava ao lado lendo. Ele suspirou. Hai, Shikamaru e Yami se dão bem? Está tudo bem. Principalmente porque as crianças gostam, respondeu Yamanaka Inoishi. Você já pensou em? Vá embora. Eu só tenho uma filha. Você está pensando cedo demais. Ele já tem 2 noivas. Mais uma não fará diferença. Aff, vamos ver o que acontece. Por que Shikamaru não nasceu menina? Os 2 adultos riram baixinho, sem perceber que Ino havia aguçado os ouvidos e escutado tudo. O banquete terminou por volta das 16 horas. Os convidados foram embora um após o outro. Yami levou Hinata para casa para conhecer alguns outros. Depois disso, Hinata tornou-se mais extrovertida e passou a visitar a casa de Yami com frequência. Mas nada além disso mudou. Enquanto isso, Yami continuava trabalhando todas as noites para encontrar informações sobre Uchiha Ikari. Ele havia terminado de ler a história do clã Senju na seção do pergaminho dos selos, mas não encontrou nada sobre ela. No entanto, cerca de 30% dos registros continham maldições contra o clã Uchiha. Que Hashirama tenha conseguido se tornar amigo dos Uchiha apesar de todo esse tipo de propaganda, não é de admirar que Tobirama fosse como era. Sem outra opção, Yami voltou sua atenção para os arquivos do clã Sarutobi. Comparado ao cofre seguro dos pergaminhos dos selos da vila, o complexo Sarutobi era mais fácil de invadir sorrateiramente. Toda vez que passava pela casa de Hiruzen, ele sentia a tentação de entrar de fininho e assustar o velho. Naquela noite, Yami bocejou e abriu um livro de história do clã intitulado Crônicas do Selamento Sengoku, escrito há mais de 300 anos. De repente, seus olhos se fixaram em uma linha. Ele endireitou a postura, o olhar se tornando mais penetrante. Finalmente encontrei. O registro afirmava que o clã Uchiha havia enfrentado um inimigo misterioso capaz de manipular mentes e chakra através de uma técnica ocular singular. O Sarutobi e o Senju trabalharam juntos para aprisionar e selar esse inimigo. Os detalhes eram vagos, apenas algumas palavras, mas aquela técnica ocular especial devia ser a 8.000 lanças. Só Ikari a possuía. Com renovado entusiasmo, Yami memorizou a localização, voltou para casa, conferiu os registros e confirmou a informação. O local ficava no noroeste de Konoha, perto da fronteira com a Terra do Ferro. No dia seguinte, Yami deixou a aldeia sob uma justificativa oficial. Nesse momento ele tinha total liberdade. Nem Danzou nem Hiruzen o impediriam. Hiruzen talvez até ficasse mais feliz se Yami desaparecesse por alguns anos, como Jiraiya fez. Não havia guerra naquele momento. Tudo estava em paz. A aldeia não precisava de poder de combate de alto nível. Após deixar Konoha, Yami seguiu para o norte e, ao se aproximar da fronteira, virou para o oeste. O registro da família Sarutobi indicava apenas uma área geral. Ele teria que localizá-la por conta própria. Ele ativou simultaneamente o olho da mente do Kagura e o Byakugan. Com sua percepção dupla, nem mesmo os mais tênues sinais de chakra conseguiam escapar dele. 3 dias depois, em um santuário em ruínas, Yami finalmente sentiu um chakra fraco e incomum. Sob o Byakugan, era visível uma formação de chakra semelhante a uma teia de aranha, centrada em uma pedra divina. Ele a examinou cuidadosamente.
A armadilha parecia ter desaparecido há muito tempo, destruída pelo tempo ou desbotada. Então ele optou pela força bruta. Ele desferiu um soco carregado de uma força estranha. A barreira se estilhaçou instantaneamente e rachaduras se espalharam pelo chão. Após mais alguns golpes, um túnel escuro se abriu lá embaixo. Yami entrou de cabeça sem hesitar. Na parte inferior, uma garota de cabelos negros, mais ou menos da mesma idade que ele, estava selada dentro de um cristal de âmbar. Com o enfraquecimento do selo, o âmbar começou a se dissolver. 10 minutos depois, a menina saiu, atordoada, e abriu os olhos. Ainda estou vivo. Uma bola de fogo iluminou a câmara, assustando-a. Ela olhou para cima e o viu. Yami já estava olhando fixamente para ela. Cabelos longos como os de Uchiha Madara. A típica beleza Uchiha. Seu rosto ainda jovial, sua expressão inexpressiva incrivelmente adorável. Yami gostava cada vez mais dela. Ele deu um passo à frente sob o olhar arregalado dela. Então, Mua. Capítulo 114. Sentindo o calor em sua bochecha, a garota ficou paralisada por 10 segundos inteiros antes de soltar um grito agudo. Ah! Ei! Yami tapou os ouvidos e franziu a testa. Estamos tão perto. Por que você está gritando? Mesmo que você fale normalmente, eu ainda vou te ouvir. Vou te matar. Um brilho escarlate reluziu nos olhos da garota enquanto seus 3 tomoes giravam e se conectavam em um complexo padrão Mangekyou. Pare. Yami ergueu a mão. É assim que você trata seu salvador? Você me salvou só para se aproveitar de mim? Eu só queria experimentar como era para ver se você era real. Não me interprete mal. Não entendi nada errado. Vá para o inferno, seu pervertido. Mesmo dizendo isso, a garota não fez nenhum movimento. Após uma pausa, perguntou cautelosamente. De qual clã ninja você é? Órfão. É uma longa história. Yami olhou em volta. Está muito escuro aqui. Eu explico quando sairmos. Ele flutuou para cima, ignorando completamente como ela poderia alcançá-lo. Com um resmungo, a garota subiu obedientemente o muro e seguiu em frente. Sob a luz do sol, Yami pôde ver melhor o rosto dela. Era como uma versão mais bonita e feminina do rosto de Sasuke. Ela era bonita, mas Yami ainda achava algo estranhamente divertido nela. Ei, você ainda não respondeu a minha pergunta? Ela gritou novamente. De qual clã ninja você é? Qual é o seu nome? Muito antiquado, vovó. Os tempos mudaram. Yami sorriu, tirou a bandana da cintura e jogou para ela. Ela captou isso instintivamente. A era da divisão em clãs do período Sengoku acabou. Esta é a era das vilas. A Terra do Fogo tem Konoha. A Terra do Relâmpago tem Komogakuri. A Terra do Vento tem Sunagakuri. Então, eu sou um ninja de Konoha. Todos os clãs agora vivem juntos em vilas. O Kage é a autoridade máxima, como um líder de clã de antigamente. Kage. A garota olhou para a bandana em suas mãos e de repente ergueu a cabeça. Por que você me chamou de vovó? Bem, você viveu há mais de 300 anos. É o mínimo que se espera. Como mais eu deveria te chamar? Uchiha Ikari. Sua expressão endureceu instantaneamente. Como você sabe esse nome? Eu li os registros do clã Sarutobi. Descobri onde você foi selado. É por isso que vim procurá-lo. Jin. Uma luz vermelha explodiu nos olhos de Ikari. E Yami de repente se viu em um mundo vermelho sangue, amarrado a uma cruz. Não acredita no que eu disse. Yami não tinha pressa, mesmo estando contido. Eu te salvei, sabia? Mentira. Ninguém consegue viver 300 anos. Ikari lançou um olhar furioso. Você me beijou. Você vai sofrer no meu mundo Tsukuyomi por 3 dias e 3 noites. Yami suspirou. Por que vocês, Uchiha, nunca acreditam em ninguém a menos que essa pessoa seja derrotada primeiro? Uf. Ikari cruzou os braços. Este é o meu domínio. Acha que pode me derrotar? Continue sonhando. Ela estendeu a mão para pegar uma arma, mas paralisou em choque ao perceber que os papéis haviam se invertido. Yami estava livre, e agora ela estava amarrada à cruz. Impossível. Você também tem um Mangekyou Sharingan? Ela finalmente entendeu. Aquele garoto tinha os mesmos olhos que ela, capazes de neutralizar seu Tsukuyomi. Eu sabia. Alguém tão bonito assim tinha que ser um Uchiha. Você mentiu para mim. Ela canalizou seu chakra Mangekyou, tentando retomar o controle do mundo Tsukuyomi. Mas Yami, não querendo desperdiçar mais poder pupilar, destruiu completamente o espaço ilusório. Eles voltaram à realidade. Ikari cerrou os dentes, ainda sofrendo as consequências da ilusão, e lançou outro ataque. Amaterasu. Chamas negras rugiram, mas Yami foi mais rápido. Uma caixa torácica azul celeste bloqueou as chamas e queimou junto com elas. Com um lampejo da técnica de cintilação corporal, Yami apareceu diante de Ikari e desferiu um soco. Ela ergueu os braços para bloquear, mas ele contra-atacou com um chute giratório. Ela se esquivou em uma postura estranha, apenas para levar um chute voador no braço. Bang! A perna dela bateu como se tivesse se chocado contra aço. Ikari fez uma careta de dor. Comparada às suas poderosas técnicas oculares, suas habilidades físicas eram deficientes. Contra ninjas comuns, sua capacidade de observação através do Mangekyou lhe dava vantagem, mas contra Yami, ela foi completamente subjugada. E ele não estava se entregando completamente. Ele a provocava, chegando a dar tapas repetidos em sua bunda, produzindo estalos altos. Ikari fervia de raiva. Suas calças começavam a ficar mais apertadas. Eles estavam inchados. Você me obrigou, ela gritou. 8.000 lanças. Seus olhares se cruzaram. Ikari ativou sua habilidade única, o Mangekyou. Eu estava esperando por isso. Yami sorriu de canto. Seu olho direito girou. Templo dos Deuses. A técnica ocular de Ikari foi copiada instantaneamente. Um templo representando as 8.000 lanças foi erguido em Takamagahara, próximo à encosta da montanha. O quê? Os olhos de Ikari se arregalaram. Ela nem percebeu quando ele copiou seu doujutsu. Mas o mais chocante foi que sua habilidade não deixou nenhuma marca nele.
Conheço bem a sua técnica. Se me atrevi a vir, naturalmente estaria preparado. Uma fina camada de chakra envolvia o corpo de Yami, impedindo que seu poder pupilar penetrasse. Nenhuma marca pôde ser feita. Com seu Sharingan, Ikari viu tudo claramente e começou a entrar em pânico. Quem seria capaz de controlar o chakra com tamanha precisão? Sem o apoio do Doujutsu, seu ninjutsu e taijutsu não conseguiram sequer arranhar Yami. Ela foi completamente dominada novamente em apenas alguns movimentos. Você está calma agora? Sob o olhar chocado dela, os olhos escarlates de Yami voltaram a ficar brancos. Ele tocou em alguns pontos de acupuntura e selou o chakra dela. Até mesmo as técnicas do Mangekyo exigiam chakra. Ela agora era incapaz de resistir de forma alguma. Você realmente não é do clã Uchiha? Meu nome é Shimura Yami. Lembre-se disso. Shimura. O rosto dela escureceu. Então você está com o Sarutobi e o Senju. Não me admira que tenha encontrado meu selo. Yami levou a mão à testa exasperado. Socorro! Como faço para mudar a opinião de uma garota da era Sengoku quando ela tem um preconceito tão arraigado contra o meu sobrenome? Por favor, me ajudem, é urgente. Ao ver o olhar teimoso de Ikari, Yami suspirou e a ajudou a se levantar. Esqueça. Parece que você não vai acreditar em nada até ver com seus próprios olhos. 2 horas depois, Yami a levou para uma pequena cidade fronteiriça. Ao ver as pessoas e suas roupas completamente desconhecidas, Ikari começou a vacilar. Enquanto caminhavam pelas ruas, Yami liberou seu chakra e permitiu que ela usasse as 8.000 lanças para observar as memórias dos outros. Não só pôde confirmar as palavras dele, como também lhe proporcionou um curso intensivo sobre o mundo moderno. Quando ela terminou, Ikari ficou em silêncio por um longo tempo. É tudo real. A era dos clãs ninja acabou. Senju e Uchiha construíram uma vila juntos. O mundo mudou. Eles chegaram a uma pousada. Yami reservou um quarto e puxou a garota atordoada para dentro para que pudessem conversar em paz. Agora você acredita em mim? Ela sentiu com a cabeça. Desculpe, eu te entendi mal antes. Mas seu rosto logo se tornou frio. Mesmo que você tenha me salvado, é evidente que você me investigou minuciosamente. Você deve ter algum plano oculto. Yami pareceu estranhamente envergonhado e baixou a cabeça. Bem, eu tenho um objetivo. A expressão de Ikari se contorceu. Deixe-me adivinhar. Você quer me usar de novo. Tem alguns filhos para mim. Não é pedir muito, né? Ela paralisou. Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Ela o empurrou e correu para trás da mesa. Do que você está falando? Seu pervertido. Isso não funciona comigo. Beleza não me convence. Vamos lá. Se a beleza não te afeta, por que você está corando? Yami deu uma risadinha e então disse seriamente. Falaremos sobre crianças mais tarde. Eu te libertei porque preciso do seu poder. Eu sabia, disse ela amargamente. Você não é diferente. Igualzinho ao Uchiha, me transformando em uma arma de novo. Me mate. Não me resta nada. Me recuso a ser usada novamente. Até mesmo seu nome for apagado pelos Uchiha para eliminar suas emoções. E agora, depois de ser salva, alguém queria usá-la novamente. Este mundo era realmente sem esperança. Yami, ciente da dor dela, manteve-se paciente. Eu preciso da sua força, mas não estou te tratando como uma ferramenta. Se eu fizesse isso, não te chamaria de Ikari. Te chamaria de Nanashi. Seu corpo tremia. Acredito na troca justa. Se você me ajudar, eu lhe darei o que você quiser. Pense nisso. O que você realmente quer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente murmurou. Eu quero destruir o mundo. Nossa, por que todos os Uchihas são tão sombrios? Escolha outro, disse Yami secamente. Você destrói o mundo. Como é que eu vou aproveitar a vida? Nós somos boas pessoas, lembra? Bem, mais ou menos. Yami coçou a bochecha. Então esquece. Ikari cruzou os braços. Pode muito bem me matar. Você realmente não quer tentar viver como um ninja normal? Experimentar a paz? A vida moderna é muito diferente da sua época. Não vou te tratar como uma ferramenta. Apenas como um parceiro. Vou te atribuir tarefas. Você pode aceitá-las ou não. Só não saia por aí me expondo ou expondo meu Sharingan. A voz de Yami era sincera. E Ikari, pela primeira vez, se comoveu. O que você quer que eu faça? Ajude-me a manter o clã Uchiha sob controle. Yami explicou tudo. Desde a fundação de Konoha por Madara e Hashirama até o massacre de Itachi. E como ele salvou parte das mulheres e crianças do clã Uchiha. Ele chegou a compartilhar informações sobre o plano Olho da Lua de Óbito e Madara. Ele não havia contado nada disso para Izumi. Mas por algum motivo, ele sentia uma estranha afinidade com Ikari. Ambos eram deslocados neste mundo. Ele de outro mundo. Ela de 3 séculos atrás. E antes que ele percebesse, ela já não fechava a boca há algum tempo. Ninjas 300 anos depois, eles jogam tão sujo? Plano Olho da Lua, manipulação, genocídio pela paz, falso Tsukuyomi infinito. Tudo era absurdo, trágico e de alguma forma, incrível. Após 15 minutos de reflexão silenciosa, ela finalmente perguntou com os olhos brilhando. Então você quer que eu te ajude a controlar o clã Uchiha? É verdade e Yami assentiu. As pessoas são imprevisíveis. Posso confiar em você, mas não posso confiar em todas elas. Com 8.000 lanças, você pode monitorar seus pensamentos e memórias. Evite traições. Aceito, disse Ikari sem hesitar. Quando partiremos para a Terra da Neve? Ela já foi uma ferramenta. Agora, ela poderia supervisionar o clã Uchiha. Falemos sobre justiça poética. Saiba apenas que uma vez a bordo deste navio, não há como desembarcar. Não pretendo fazer isso. Ela parecia séria. Mas se eu descobrir que você me enganou, eu me mato. Ela conseguia sentir a paciência e o carinho dele. Aquele calor era algo que ela só conhecera através dos pais. Ela devia a vida a ele. Por isso, desta vez, ela viveria de forma diferente. Então vamos trabalhar juntos. Yami estendeu a mão.
Ela estendeu sua mão delicada. Eles entrelaçaram as mãos. A partir daquele momento, eles se tornaram parceiros. O clima ficou mais leve. Hikari começou a fazer perguntas. Então, você realmente quer ver dois irmãos lutando até a morte? Exatamente. Quem você quer que ganhe? Sasuke, claro. Eu não gosto do Itachi. Uf. Ele matou os pais dele. Mas também matou tantos Uchiha. Que cara legal. Você não pode chamá-lo de uma boa pessoa. Só eu sou uma boa pessoa. Tão autoritário. Se eu fosse realmente autoritário, te arrastaria para ter meu filho de uma vez. Baca. Pervertido. De jeito nenhum vou cooperar com isso. Capítulo 115. De manhã cedo. A luz da aurora era fraca. Talvez por já ter dormido o suficiente nos últimos 300 anos, Uchiha Hikari precisava de apenas cerca de 2 horas de sono por noite. Ela passava o resto do tempo pensando na vida. Mas até isso estava começando a desgastá-la. Após uma noite inteira, Uchiha Hikari não só não conseguiu organizar seus pensamentos, como ficou ainda mais confusa. Então ela simplesmente se levantou e decidiu encontrar o bandido para levá-la para passear. Yami não impôs quaisquer restrições ou truques a Uchiha Hikari nem limitou sua liberdade. Porque ele conhecia muito bem esse Uchiha de sangue puro. Ele era agora a única âncora que ela tinha neste mundo. Contanto que ele não fizesse nada para decepcioná-la, Uchiha Hikari jamais partiria sozinha. Saindo pela janela, Uchiha Hikari entrou no cômodo ao lado. Vendo que Yami ainda dormia profundamente, ela não o perturbou e simplesmente sentou-se em silêncio numa cadeira, absorta em seus pensamentos. Mas já passava das 10 da manhã, e aquela pessoa ainda não dava sinais de que ia acordar. Uchiha Hikari finalmente se irritou, caminhou até ele e cutucou Yami com seus dedos finos e brancos, finalmente o acordando. O que você está fazendo? Yami ainda estava um pouco atordoado. Ele olhou para o relógio na parede. Ainda nem é meio-dia. Por que você está acordado tão cedo? Uchiha Hikari estava tão irritada que riu. Todos os ninjas são tão preguiçosos assim agora? Na nossa época até as crianças tinham que acordar antes do amanhecer para treinar. Você já viu o sol às 4 da manhã? Não. Yami balançou a cabeça. Eu não estudei muito. Não minta para mim. Não há sol às 4 da tarde. Uchiha Hikari ficou momentaneamente constrangida, mas então recorreu à sua tática suprema, exigências irrazoáveis. Enfim, pare de dormir. Estou acordado há uma eternidade. Depressa, me tire daqui. Por que você não pode sair sozinho? Você não tem medo de que eu fuja? No fim, Yami a seguiu para fora do hotel. Não porque temesse que ela fugisse, mas porque foi arrastado à força. Ao contrário da curiosidade superficial que demonstrou ontem, Uchiha Hikari mostrou-se muito mais paciente hoje. Sempre que via algo desconhecido, ela se aproximava para dar uma olhada mais de perto. Quando encontrava algo novo, Yami pagava por isso. Ela nem sequer tinha uma kunai consigo, muito menos dinheiro. Era apenas uma pequena cidade fronteiriça, nada de especial. Depois de ficar lá por 2 dias, Yami levou Hikari para a Rua Tancho e, em seguida, para a capital do País do Fogo. Depois de percorrer um longo caminho, Uchiha Hikari finalmente deixou de ser uma recém-nascida perdida. Ela não estava mais confusa com tudo. Que época feliz! Os dois passeavam pela capital da Terra do Fogo, cada um segurando um galho de espinheiro cristalizado. Hikari semi-cerrou os olhos feliz. Ela gostava mais desse sabor agridoce. A doçura pura não era boa, sempre fazia a vida parecer amarga em comparação. Yami deu uma mordida no espinheiro e disse lentamente, a paz só existe há alguns anos. Durante décadas antes disso, a guerra era a norma. Houve apenas alguns dias de trégua. É por isso que Senju Hashirama é um idiota. Uchiha Hikari não se conteve. Ele e meus subordinados claramente tinham o poder de acabar com o caos, mas insistiram em manter o equilíbrio distribuindo as bestas com cauda para outras nações. Eles pensavam que estavam realizando seus ideais, mas será que alguma vez pensaram nas gerações futuras? Nesse ponto, Yami e Uchiha Hikari concordavam. Ambos acreditavam que o autoproclamado deus dos ninjas devia estar louco para deixar um rastro de destruição tão permanente. É por isso que temos que trabalhar duro. Yami estendeu a mão e tocou nos longos cabelos de Hikari. Esse penteado era muito parecido com o de Uchiha Madara. Ao arredondar as pontas, era como tocar nos cabelos de Madara. Essa era a vontade de um ninja manifestada através de um afago na cabeça. Hikari franziu o nariz e desviou da mão dele. Sou mais velha que você, não me trate como uma criança. Ela tinha 15 anos quando foi selada, mas sua figura era delicada. Após descobrir que Yami era 2 anos mais nova que ela, começou a se tratar como a irmã mais velha. Mas Yami não se importava e sempre a tratava como uma criança. Quando vamos para a Terra da Neve? Após terminar de comer seu espinheiro cristalizado, ela limpou a boca e perguntou, você não gostaria de relaxar por mais alguns dias? Hikari balançou a cabeça. Não, vamos cuidar dos negócios primeiro. Eu já te prometi. Yami não contestou. Então partiremos amanhã. No dia seguinte, Yami levou Hikari até o porto usando o deus voador do trovão, e então usou a técnica da rocha leve para voar sobre o mar enquanto a carregava nos braços. Como uma princesa. No início, Hikari era tímida e não estava acostumada, mas depois de 2 dias, ela se acostumou e até adormeceu nos braços de Yami. A chegada deles não alertou ninguém. Aproveitando a noite como cobertura e o poder de ocultação de Takamagahara, Hikari silenciosamente imprimiu a marca das 8.000 lanças em todos, com exceção de Uchiha Shizui. Afinal, ele havia despertado o Mangekyou Sharingan e era um gênio em Genjutsu, então era muito fácil ser descoberto. Além disso, Yami estava confiante de que conseguiria controlar Shizui. Na metade do processo de correção das provas, o chakra de Hikari estava se esgotando. Então Yami usou o ninjutsu médico para transferir seu próprio chakra, permitindo que ela terminasse o resto da tarefa. Ao ver a garota ofegante no chão, Yami não pôde deixar de reclamar. Seu chakra está muito baixo. Você desmaiou depois de apenas alguns movimentos? Urusei.
O que você sabe? Você acha que Tsukuyomi é só uma técnica ocular simples? E 8.000 lanças usa uma quantidade enorme de chakra. Ikari lançou um olhar furioso para Yami. Esse cara era muito irritante, sempre apontando os defeitos das pessoas. Ele achava que todos eram como ele, com reservas de chakra que rivalizavam com as de uma besta com cauda? Muito bem, pare de dar desculpas. Yami não a consolou em nada. Quando voltarmos para Konoha, você precisa reaprender a controlar o chakra e o taijutsu. Você não pode depender de técnicas oculares o tempo todo, ou um dia alguém encontrará uma maneira de te neutralizar. A propósito, você não pode usar Susanoo? Yami pensou em outra coisa. O rosto zangado de Ikari congelou, e ela sentiu com relutância. Tsukuyomi e Amaterasu desequilibraram meus poderes oculares. Não consigo despertar a terceira habilidade. Ela explicou brevemente a técnica que o clã Uchiha usava na época. As 8.000 lanças eram um termo genérico para técnicas de 2 olhos, semelhante a como Uchiha Obito tinha o Kamui e Yami tinha o Takamagahara. O clã Uchiha usou métodos secretos para extrair os poderes oculares de Tsukuyomi e Amaterasu do Mangekyou Sharingan e os infundiu nos olhos de Ikari. Embora isso lhe tenha dado mais técnicas, também bloqueou seu próprio desenvolvimento, impedindo-a de fundir uma terceira habilidade e despertar o Susanoo. Isso era diferente da técnica dos deuses. Deuses apenas copiava as técnicas oculares, mas utilizava o poder ocular do próprio usuário, portanto não era afetado. Ao ouvir isso, Yami franziu ligeiramente a testa. Eu te ajudarei a encontrar uma solução quando voltarmos. É só o Susanoo. Eu tenho 8.000 lanças. Não preciso daquele grandalhão. Apesar disso, o humor de Ikari melhorou visivelmente. Ela se levantou e sacudiu a poeira das roupas. Quero esquiar. Vem comigo? Vamos lá. Deixe-me apresentar o melhor snowboarder de Konoha. Tique, exibido. Konoha, residência do clã Shimura. Após vários dias de muita diversão na Terra da Neve, os dois finalmente retornaram. Dessa vez, Yami trouxe Ikari para Konoha abertamente. Ninguém conseguia reconhecê-la, contanto que ela não ativasse seu Sharingan. Talvez o penteado dela fizesse algumas pessoas pensarem que Madara havia ressuscitado. Mas diante da família, Yami não escondeu nada e revelou diretamente as origens de Ikari. O grupo de meninas ficou em silêncio. Sinceramente, o que ele disse foi inacreditável. Uma pessoa de mais de 300 anos atrás ficou selada até os dias de hoje, e ainda parecia uma adolescente. Você ainda não acredita em mim? Yami ergueu uma sobrancelha e fez um gesto na direção de Ikari. Mostre-lhe seus olhos. A imensa pressão varreu a sala, fazendo com que todos, exceto Pakura, tivessem dificuldade para respirar. Acredita nisso agora? Yami sorriu e deu um tapinha na cabeça de Izumi. Eu nunca disse que não acreditava. Izumi fez beicinho. Era simplesmente inacreditável. Eu não sabia como reagir. Ela olhou para Ikari e hesitou, sem saber como se dirigir a ela. Ao ver isso, Yami gentilmente a ajudou. Ligue para a ancestral dela ou para a avó. Estalo. 2 mãos voaram, uma de Izumi e outra de Ikari. Nem mesmo alguém tão gentil quanto Izumi conseguiria tolerar esse tipo de provocação. Pode me chamar pelo meu nome, disse Ikari, ajudando Izumi. Fiquei selada por mais de 300 anos. Foi como um longo cochilo. Não sou muito mais velha que você. Certo, Ikari-san. Izumi ainda a cumprimentou educadamente. Izumi, a partir de amanhã, você ficará responsável pelo treinamento básico de Ikari. Eu? Izumi olhou para Yami incrédula. Ela era apenas uma Chunin. E teve que ensinar. Um monstro de nível Kage? Acredite em si mesmo. Yami explicou. Não se deixe enganar pelo Sharingan dela. Ela é forte, mas é um completo desastre em tudo o resto. Você vai ver isso depois de apenas uma aula. Claro, você também pode pedir dicas a ela sobre o uso do Sharingan. É mutuamente benéfico. Izumi não teve outra escolha senão aceitar. E no dia seguinte, ela finalmente entendeu o que Yami quis dizer. Esse ancestral era realmente péssimo em taijutsu e em conhecimentos básicos. Então ela começou a ensinar com confiança o controle dos chakras e as técnicas físicas que Konoha havia aprimorado ao longo de gerações. Uchiha Ikari também sentiu um calor que nunca havia experimentado antes vindo de Izumi e do atual clã Uchiha. Eles não eram nada parecidos com os Uchiha de que ela se lembrava. Ela não era obcecada por poder ou pela força do Mangekyou. Seu maior sonho era crescer rápido, casar-se com Yami e viver uma vida pacífica. Seu sonho está fadado ao fracasso. Ao ver a expressão esperançosa de Izumi, Ikari jogou um balde de água fria nela. Aquele cara é poderoso e ambicioso. Como o futuro pode ser pacífico? Ele pode começar uma grande guerra ninja e escravizar o mundo. Ikari era provavelmente a pessoa que melhor compreendia a ambição de Yami. O sorriso de Izumi desapareceu. Sua expressão tornou-se séria. Então ficarei ao lado de Yami. Se ele matar, assistirei. Se ele lutar, lutarei com ele. Ikari ficou estupefata. Ok, ela retirou o que disse. Essa garota era mesmo uma Uchiha. Terra de campos de arroz. Um pequeno país encurralado entre a Terra do Fogo, a Terra da Água Quente e a Terra do Ferro. Nem sequer possuía uma aldeia escondida. Mas tudo mudou há alguns meses. Orochimaru, o ninja renegado de Konoha e um dos Sannin, visitou repentinamente o daimyo da Terra dos Campos de Arroz. Os dois tiveram uma conversa amigável durante toda a manhã. Orochimaru também ofereceu uma quantia generosa como presente de boas-vindas. Naquela tarde, o daimyo concedeu-lhe terras para estabelecer uma aldeia escondida, sem interferência nos assuntos da aldeia e com a promessa de emitir missões anualmente. E assim, sem mais nem menos, Orochimaru conquistou a raiz, na Terra dos Campos de Arroz, e fundou Togakuri, a Vila do Som. Com suas habilidades de sedução e a precária segurança do mundo ninja, Orochimaru rapidamente reuniu órfãos e ninjas errantes com excelente potencial.
A estrutura de uma vila ninja foi rapidamente estabelecida. Ficou claro, se o terceiro Hokage o tivesse escolhido como Hokage, Orochimaru não teria sido inferior a Namikaze Minato. Essas pessoas não eram apenas subordinadas, elas também eram cobaias. O que foi ainda mais chocante foi que muitos deles sabiam que Orochimaru os usaria em experimentos, mas mesmo assim os seguiram de livre e espontânea vontade. Esse era o seu charme pessoal. Após concluir a instalação inicial da vila, Orochimaru não expandiu seu território de forma imprudente. Essas pessoas eram apenas ferramentas, destinadas a fornecer a ele um ambiente experimental estável. Ele jamais esqueceu a vergonha de ter sido derrotado por Uchiha Itachi, mas não jogaria sua vida fora até ter certeza da vitória. Para a maioria dos ninjas, só havia uma maneira de ficar mais forte. Mas Orochimaru sabia, ele era o único que entendia que a tecnologia era a principal força produtiva. Assim, ele estudou inúmeras técnicas proibidas roubadas de Konoha enquanto pesquisava os limites da linhagem sanguínea de crianças sequestradas. Todos os dias foram produtivos e gratificantes. Mas hoje um visitante indesejado chegou à Vila do Som. Imerso em sua pesquisa, Orochimaru ouviu uma comoção do lado de fora de seu laboratório. Assim que franziu a testa, a porta foi arrombada. O ninja do som foi usado como ariete. Ele arrombou a porta, derrubando potes e recipientes, e desmaiou no local. Orochimaru olhou em direção à entrada. Um jovem bonito entrou com uma espada, lançando um olhar casual para as partes de corpos humanos que flutuavam em frascos. Ele torceu os lábios em sinal de desgosto. Orochimaru reconheceu imediatamente a identidade do jovem por meio de sua espada. Seus olhos brilhavam de interesse. Yami. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Nesse momento, Orochimaru estava cheio de dúvidas. Ele e Yami não eram próximos, e nunca sequer tinham se encontrado antes. Mas havia algo de predestinado entre eles. Afinal, ele havia dado a espada Kusanagi a Yami, e também tinha um bom relacionamento com Danzou. Os dois poderiam ser considerados colaboradores secretos. Então, por que Yami de repente veio procurá-lo? Orochimaru não era tolo. Ele entendia perfeitamente que Yami não poderia ter vindo a mando do terceiro Hokage. Ele conhecia seu mestre muito bem. Não havia como Hiruzen enviar alguém tão poderoso apenas para caçá-lo. Será que poderia ser Danzou? Em um breve instante, Orochimaru considerou inúmeras possibilidades, assim como o motivo de Yami estar ali. Mesmo assim, ele não deixou de soltar uma risadinha estranha. Que convidado raro! O Shinigami de Konoha, o ninja genial que dizem rivalizar com o quarto Hokage, realmente veio a este meu lugar remoto. A influência de Danzou continua tão forte como sempre. Nem faz muito tempo, e ele já compreendeu a situação na Vila do Som. A raiz é realmente aterrorizante. O anfitrião estabelece um vínculo de medo com Orochimaru. Talento especial, foco em pesquisa de ninjutsu, concedido. Foco da pesquisa em ninjutsu, aumenta a eficiência do anfitrião na aprendizagem de ninjutsu. Ignorando o aviso do sistema em sua mente, Yami deu um leve sorriso, como um jovem perfeitamente educado. Orochimaru-san é muito modesto. Já faz um tempo que quero visitá-lo, mas tenho estado ocupado treinando. Agora que tenho tempo livre, pensei em dar uma passada. Quanto à Vila do Som e sua ligação com ela, Konoha ainda não investigou. Só fiquei sabendo dela por acaso e vim fazer uma visita. Os olhos de Orochimaru brilharam ligeiramente. Ao ver que Yami não estava ali para lutar, ele ficou um tanto aliviado. Uma batalha era a última coisa que ele queria. Embora quase tivesse sido morto por Uchiha Itachi, a força entre ninjas não podia ser medida apenas pela escala. Era sempre uma competição abrangente de habilidade. Ele não acreditava que o Genjutsu de Yami fosse mais forte que o Mangekyou Sharingan. Mas uma coisa era certa, Yami não era nenhum fraco. Caso contrário, não teria sido avaliado como um ninja perfeito por Itachi. Portanto, se fosse possível evitar a luta, era melhor não lutar. A Vila Sonora tinha acabado de ser fundada. Ele não estava interessado em reconstruí-la do zero novamente. O clima entre eles ficou consideravelmente mais tranquilo. Quanto ao ninja inconsciente estendido no chão, Orochimaru nem sequer olhou para ele. Ouvi falar do seu gênio em Konoha. A espada Kusanagi ainda lhe agrada? Yami girou a lâmina casualmente, sua luz fria e afiada brilhando. Muito útil. Aliás, você só me deu este presente uma vez. Por que não me deu outro? Orochimaru quase se engasgou. Será que esse garoto realmente achou que tinha entregado a espada Kusanagi de livre e espontânea vontade? E agora teve a audácia de pedir mais? Caramba, todos no clã Shimura são iguais. Um traiu um aliado, o outro roubou sem dó nem piedade. Todos merecem morrer. Yami-kun, você está brincando. Orochimaru praguejou mentalmente, mas manteve o sorriso. Tesouros como a espada Kusanagi são raros. E você não se importaria com um presente qualquer. Vamos direto ao ponto. Você causou um grande alvoroço. Várias das minhas valiosas amostras foram arruinadas. Não tenho um propósito específico. Estou aqui apenas para encontrar um professor. As palavras de Yami deixaram Orochimaru atônito. Um professor? Yami-kun, você está brincando? Com a sua força, não há ninguém em todo mundo ninja qualificado para ser seu mestre. Eu sou apenas um ninja renegado. Não sou digno. Yami assentiu em concordância. Você é bastante autoconsciente. Em combate, você é um pouco baixo para ser meu professor. Esse garoto realmente mereceu uma surra. Mas Yami ignorou o humor de Orochimaru e continuou. Ainda assim, você tem seus pontos fortes. Admiro seu trabalho com técnicas proibidas e artes de invocação. Há muito tempo sou fascinado pela caverna Ryushi. O mais importante é... Yami sorriu. Existem apenas uma pessoa e meia em todo mundo ninja que podem ser chamadas de cientistas. Uma é você. A outra é Obito. E por acaso, eu também me interesso por essa área. Então eu vim. Dessa vez, Orochimaru ficou verdadeiramente surpreso. Seus olhos brilhavam continuamente. Ele não esperava que o objetivo de Yami fosse esse.
Pouquíssimas pessoas no mundo ninja se importavam com ciência. Konoha tinha seu próprio departamento de pesquisa, mas a maior parte era voltada para o uso em combate. Poucos tinham a paciência ou a determinação para se dedicarem à pesquisa pura. Por causa disso, Orochimaru sempre sentiu que seus objetivos eram muito avançados e impopulares. Mesmo assim, ele ainda não estava totalmente convencido. Yami-kun, por que você se interessa por ciência? Do ponto de vista lógico, você não deveria estar buscando o ninjutsu mais forte, maior poder ou status. Por que não ambos? Respondeu Yami calmamente. A ciência também pode ajudar os ninjas a ficarem mais fortes. Os ninjas comuns só podem contar com o poder científico para ultrapassar seus limites. Essa simples declaração atingiu Orochimaru em cheio no coração. Este mundo era verdadeiramente injusto. Ele, Orochimaru, também era um gênio que surgia uma vez a cada geração. Tornou-se um genin aos 6 anos, foi aluno do terceiro Hokage e conquistou o título de Sannin aos 26 anos. Mas depois disso, sua força estagnou. Ele atingiu seu limite. Então surgiu Uchiha Itachi, que aos 13 anos de idade esmagou seu orgulho com um simples par de olhos. Esse era o poder da linhagem sanguínea, uma barreira natural que separava monstros de gênios. Entendo. Yami-kun. Orochimaru instintivamente presumiu que Yami também havia percebido seu próprio limite e queria superá-lo por outros meios, daí seu interesse em tecnologia. Bem, ele não estava totalmente errado. Mas não foi Yami quem chegou ao limite. Foram Kurenai, Yugao e outros. Os dois principais componentes do mundo ninja são as células Sharingan e Hashirama. O Sharingan precisava ser transplantado, e as células de Hashirama estavam absurdamente poderosas, com amostras restantes por toda parte. Yami não permitiria que ninguém as usasse levianamente. Atualmente, seu próprio corpo estava no mesmo nível que o de Senju Hashirama. Mais cedo ou mais tarde, haveria outro plugin do mundo ninja chamado Células Yami. O objetivo de Yami ao procurar Orochimaru era aprimorar suas capacidades de pesquisa científica e, ao longo do processo, desenvolver e refinar diversas técnicas proibidas. Quanto a ele, continuaria a acumular poder pacientemente até se tornar verdadeiramente invencível. Mas, por que eu deveria concordar? De repente, Orochimaru mudou de tom. Seu sorriso tornou-se brincalhão. Este é o resultado de anos de pesquisa. Você acha que 2 frases são suficientes para eu simplesmente revelar tudo? Isso é um pouco irrealista, não acha? Ele pode até ter elogiado Yami, mas como alguém como Orochimaru poderia compartilhar tão facilmente os frutos do trabalho de sua vida? Tic. Um raio ofuscante passou zunindo pela bochecha de Orochimaru antes que ele pudesse reagir. Roçou uma mecha de seu cabelo e explodiu na parede atrás dele. Uma vez alguém tentou falar comigo daquele jeito que você falou. Acabei dando uma surra nele 3 vezes. Yami olhou calmamente para a lança relâmpago em sua mão. O famoso Itachi, que massacrou seu clã, despertou o Mangekyou Sharingan. E daí? As pessoas só vivem uma vez. Não podem desperdiçar suas vidas. Você acha que pode me matar? Orochimaru não hesitou diante do Chidori lança afiada. Suas pupilas se contraíram. Não. Yami respondeu sem rodeios. Você poderia dizer que Orochimaru era mau. Você poderia dizer que ele não era forte. Mas você não poderia negar as habilidades de sobrevivência desse homem. Além de Otsutsuki Kaguya, ninguém no mundo ninja conseguia igualar a capacidade de Orochimaru de sobreviver. Nem mesmo Yami tinha certeza de que conseguiria apagá-lo completamente da existência. Mas, o menino deu um leve sorriso. É verdade que não posso te matar, mas posso te sobreviver. Eu sei que o que você mais valoriza é a imortalidade e o aprendizado de todos os ninjutsus. Se eu contasse a Jiraiya sua localização, você acha que conseguiria encontrar paz novamente? A expressão de Orochimaru escureceu. Yami atacou novamente. E esta base deve ter custado uma fortuna construir um laboratório desta escala. Ele dispersou o relâmpago e formou um cubo translúcido na palma da mão. Liberação de poeira? As pupilas de Orochimaru se contraíram. Adivinha quantos ataques eu preciso para destruir sua Vila do Som? E quantas vezes eu posso fazer isso? Orochimaru nunca havia desejado tanto matar alguém. Se o olhar dele pudesse matar, Yami já estaria em situação pior do que Navaki, que foi explodido. Esse tipo de tortura psicológica era demais. Jiraiya era como chiclete grudado no sapato. Uma vez que você o capturava, podia esquecer qualquer pesquisa pacífica. E se Yami continuasse lançando bombas de liberação de poeira de vez em quando? Ele provavelmente morreria de velhice antes mesmo de aperfeiçoar sua técnica de imortalidade ou dominar todos os jutsus. Mas apesar de sua fúria, Orochimaru teve que admitir que estava com medo. A fria racionalidade de uma serpente o impulsionou em direção à decisão ideal. Yami-kun, você sabe mesmo como fazer piada. Orochimaru sorriu suavemente. Fico feliz que alguém aprecie minha pesquisa. Há muitos idiotas no mundo ninja que não entendem o verdadeiro significado da ciência. É raro encontrar alguém como você. Se você quiser pesquisar comigo, é claro que ficarei feliz em fazê-lo. Yami sorriu e dissipou a liberação de poeira. Então ficarei sob seus cuidados, Orochimaru-sensei. Vou te ensinar tudo o que sei. A tensão no ar desapareceu. Os dois agora pareciam estar se dando bem, sem nenhum vestígio do impasse anterior, onde a situação era de vida ou morte. Quando Orochimaru soube que Yami planejava ficar por um tempo, ele não se opôs. Uma pequena cobra branca deslizou para fora do laboratório. 10 minutos depois, um homem a seguiu de volta. Ao entrar, ignorou a bagunça e fez uma reverência respeitosa. Senhor Orochimaru, você já deve ter ouvido esse nome antes. Shimura Yami, Shinigami de Konoha. De agora em diante, chame-o de Mestre Yami. Vá preparar um quarto, Kabuto. Yakushi Kabuto sorriu levemente. Mestre Yami, por favor, siga-me. Yami piscou. Esse cara não estava estacionado em Kirigakuri? Como ele foi parar com Orochimaru? Será que esse destino é simplesmente difícil demais de romper?
Capítulo 117. Orochimaru realmente parecia se considerar uma cobra. Em vez de morar em uma casa decente, ele insistia em viver de cócoras em uma caverna fria e úmida. Yami não tinha essas preferências, então pediu a Yakushi Kabuto que o levasse para encontrar uma casa relativamente espaçosa na vila. Após entrar na sala, Yakushi Kabuto a inspecionou cuidadosamente. Assim que se certificou de que não havia armadilhas, ajoelhou-se imediatamente. Saudações, Yami-sama. Não precisa ser tão formal, levante-se. Yami sentou-se casualmente em uma cadeira e olhou ao redor. O quarto estava vazio e sem móveis, nem mesmo um copo para beber água. Kabuto baixou a voz pensativamente. Trarei suprimentos em breve. Muito bem. Confio a tarefa a você. Mas não exagere, pois não ficarei muito tempo. Yami olhou para ele com curiosidade. Vamos falar sobre você. Como você foi parar com Orochimaru? Kabuto esboçou um sorriso amargo e começou lentamente a explicar sua experiência. Após incitar com sucesso o Shigaki Kizame a desertar, a missão de Kabuto na Terra da Água estava completa. Ele passou algum tempo resolvendo pendências, depois fingiu sua morte para escapar e se preparar para retornar a Konoha. Inesperadamente, por acaso, ele se deparou com Orochimaru, que havia vindo à Terra da Água para comprar suprimentos. Tendo lido inúmeros relatórios de inteligência na raiz, Kabuto sabia exatamente que tipo de pessoa Orochimaru era. Aqueles considerados inúteis eram mortos sem hesitação. Somente demonstrando seu valor e despertando seu interesse era possível ter alguma chance de sobreviver. Assim, Kabuto imediatamente demonstrou seu talento em ninjutsu médico. Como esperado, Orochimaru simpatizou com ele. Em vez de ser morto como outros ninjas comuns, ele foi trazido de volta, essencialmente sequestrado. Mas Kabuto continuava sendo Kabuto. Na organização de Orochimaru, ele era como peixe na água. Em pouco tempo, ele se tornou um dos subordinados mais confiáveis de Orochimaru. No mínimo, agora ele era um assistente de experimentos, e não mais um sujeito de teste. Ao ouvir isso, Yami não conseguiu conter um olhar de pena. Ter um encontro tão improvável só poderia ser atribuído ao destino. Yami consolou seu competente subordinado. Está tudo bem. Agora que você está aqui, ficar sob o comando de Orochimaru não é uma má ideia. Vocês dois são bastante compatíveis. Mesmo que ele não tivesse te pegado, eu já tinha planejado te enviar aqui como espião. Ele tem coisas de que preciso. Se tiver a oportunidade, estude mais sobre o ninjutsu e o conhecimento científico dele. Orochimaru é um bom professor. Contanto que ele não mate, seu potencial futuro é ilimitado. Kabuto lançou um olhar sem palavras. O que ele quer dizer com contanto que Orochimaru não me mate? Isso é muita pressão. Vivendo diariamente ao lado de uma cobra de sangue frio, Kabuto estava constantemente em alerta, com medo de revelar qualquer falha. Você vai entender mais tarde. Yami não explicou muita coisa. Kabuto não estava ali há tempo suficiente para ter experimentado o lado mentor de Orochimaru. O exemplo mais claro foi Sasuke. Sasuke treinou com Orochimaru por 2 anos e meio. Naruto treinou com Jiraiya pelo mesmo período. Esse foi o período em que a diferença de força entre Naruto e Sasuke era maior. Sasuke, mesmo possuindo apenas o Sharingan de 3 Tomoe, o poder da marca da maldição e a técnica proibida Kirin, já tinha poder de nível Kage. Seu taijutsu e ninjutsu também haviam melhorado consideravelmente. E o Naruto? Além de habilidades físicas aprimoradas e um aumento no chakra, quase não houve mudanças perceptíveis. Ele foi completamente ofuscado por Jiraiya. Ele sequer conseguiu liberar o poder da Kyuubi ao enfrentar Sasuke. Só isso já demonstrava a diferença entre Jiraiya e Orochimaru como mestres. Uma pessoa te ensina a ser uma pessoa e te cria como um filho. Um encontra um navio e te dá tudo o que você quer. Com o tempo, Kabuto também aprenderia técnicas avançadas. Não apenas a versão completa da reencarnação do mundo impuro, mas também a habilidade de integrar as células de vários ninjas e dominar o modo sábio da caverna Ryushi. Meu senhor. Enquanto Yami estava perdido em pensamentos, Kabuto falou novamente. Kizame quer te conhecer. Ao ouvir isso, Yami saiu do transe e assentiu. Organize tudo. Entre em contato com Kizame e me diga a hora e o local. Para evitar suspeitas de Orochimaru, Kabuto partiu rapidamente. Pouco tempo depois, o ninja do som entregou todos os itens de primeira necessidade. No dia seguinte, Yami encontrou Orochimaru. Orochimaru também começou a cumprir seu papel como professor. Vestido como um pesquisador, se ignorássemos a estranha sombra nos olhos e as pupilas semelhantes às de uma cobra, ele de fato tinha um ar erudito. Yami-kun, sou muito bom em adaptar meu ensino ao aluno, mas quando se trata de você, não sei por onde começar. Sei pouco sobre você ou sobre seus interesses. Células de Hashirama. Reencarnação do mundo impuro. O sorriso no rosto de Orochimaru congelou. Ele olhou profundamente para o garoto. Você fez uma escolha bastante ousada. Esses são 2 dos assuntos mais difíceis. A reencarnação no mundo impuro ainda está incompleta. Quanto às células de Hashirama, o progresso tem sido inexistente. Eu sei. Yami interrompeu. Foi exatamente por isso que vim até você. A aldeia abandonou completamente esses estudos, mas você tem se dedicado a aperfeiçoá-lo. Bem então. Orochimaru deu um leve sorriso. Para ser honesto, não tenho certeza se consigo aperfeiçoar a reencarnação do mundo impuro. Mas com você se juntando a mim, talvez eu encontre uma nova inspiração. Deixe-me mostrar-lhe primeiro alguns dos meus tesouros. Orochimaru conduziu Yami para fora do laboratório, percorrendo várias vezes os sinuosos corredores da caverna antes de chegar ao setor da prisão. Um menino de cabelos brancos, olhos verdes e 2 pintas vermelhas na testa estava sentado em silêncio na cama. Ele só ergueu os olhos quando os viu entrar. Senhor Orochimaru. Esta é Kaguya Kimimaro, membro do clã Kaguya. Orochimaru acenou com a cabeça para o garoto e o apresentou a Yami. O clã Kaguya se rebelou contra Kirigakuri. Ele é o único sobrevivente. Tive sorte de encontrá-lo. E depois você o trancou aqui? Não. Kimimaro simplesmente prefere a tranquilidade daqui. Não restrinjo sua liberdade.
Ao ouvir a conversa, o olhar calmo de Kimimaro vacilou ligeiramente enquanto ele encarava Yami com hostilidade. Você formou um laço de ódio com Kimimaro. Recompensa, aptidão física aprimorada. Yami achou graça. Garoto, por que essa cara? Você desrespeitou o Lorde Orochimaru. Kimimaro se levantou. Ele era um pouco mais magro que Yami. Qualquer um que desrespeite o Lorde Orochimaru é meu inimigo. Eu o matarei. Você sabe por que Orochimaru te trouxe aqui? Perguntou Yami intrigado. Eu sei. Para surpresa de Yami, Kimimaro assentiu. Farei o meu melhor para me tornar um receptáculo qualificado. Agora Yami estava verdadeiramente chocado. Em apenas alguns meses, ele já havia sofrido uma lavagem cerebral a esse ponto. Impressionante. Yami fez um sinal de positivo com o polegar para Orochimaru. Orochimaru deu um sorriso discreto, mas não disse nada. Muita gente quer me matar. Você vai ter que esperar a sua vez. Treine bastante. Só não morra da sua doença antes de ter forças para me matar. As pupilas de Orochimaru se contraíram. Yami já havia caminhado até a cela seguinte. Orochimaru seguiu-o rapidamente e sussurrou. Yami-kun, você percebeu? Doença hereditária? É comum no clã Kaguya. Yami respondeu indiferentemente. Não é uma boa escolha para a reencarnação. Tudo depende do esforço humano. Sempre existe a possibilidade de dar certo. Então veremos. Após percorrer o local, Yami viu vários rostos familiares. Kidomaru, Jirobou, Sakon e Ukon, Tayuya, Suigetsu e Jugo, que nasceu com um corpo de energia natural. Ao ver Tayuya, Yami a encarou por um instante. Nenhum dos outros realmente despertou seu interesse. Quanto a Jugo, a energia natural dentro dele tinha um valor significativo para a pesquisa e tornou-se um ponto focal para Yami. Após terminar a visita guiada, Orochimaru levou Yami de volta ao laboratório e começou a ensiná-lo sobre a teoria celular básica. Embora Yami fosse mediano em algumas áreas, ele havia adquirido o talento científico de Kabuto há muito tempo, chegando a gastar 2.000 pontos de vínculo para aprimorá-lo a um nível elevado. Até mesmo Orochimaru ficou surpreso com a sua rapidez de aprendizado. Yami não era apenas um ninja monstruoso, mas também possuía habilidades de pesquisa científica aterrorizantes. Se não fosse pela preocupação com a força de Yami, Orochimaru teria desejado marcá-lo e mantê-lo como assistente de pesquisa permanente. O tempo voou. Meio ano passou num piscar de olhos. Durante esse período, Yami viajava frequentemente entre Otogakure e Konoha. Graças ao deus voador do trovão, ninguém suspeitou de nada. Ninguém percebeu que a estrela em ascensão da vila havia se tornado essencialmente o filho de Orochimaru. Pelo contrário, devido ao seu recente baixo perfil, Hiruzen estava de melhor humor e voltou sua atenção para o treinamento de Kakashi. Kakashi havia recentemente conquistado fama após completar diversas missões difíceis. O título de ninja copiador havia se tornado ainda mais renomado. Yami compreendeu o plano de Hiruzen. Ele queria construir a reputação de Kakashi e prepará-lo para ter sucesso como Hokage. Era um plano razoável. Em tempos de paz, a força era importante, mas a reputação e a imagem pública eram ainda mais importantes. O que Itachi disse certa vez fazia sentido. Não é que se tornar Hokage garanta a aprovação de todos. Só conquistando a aprovação de todos é que você pode se tornar Hokage. Se essa aprovação é realmente compreendida bem, isso já é outra história. Afinal, quantas vezes Konoha realmente deixou o povo decidir? O segundo Hokage foi escolhido pelos chefes de clã, o terceiro foi nomeado pelo segundo, e o quarto foi basicamente manipulado para o cargo por Orochimaru. Se tivesse havido uma votação real, é difícil dizer quem teria vencido entre Minato e Orochimaru. Minato era forte, mas Orochimaru havia feito inúmeras contribuições como comandante de linha de frente. Ele não era alguém fácil de lidar. Quanto a Tsunade, sua escolha foi decidida pelos anciãos e por Jiraiya. As pessoas comuns sequer tiveram a chance de escolher. O suposto reconhecimento dos aldeões não passou de mera formalidade. Yami havia percebido as intenções de Hiruzen, então ele não se importava mais. Ele investigou discretamente os lojistas que intimidavam Naruto. Alguns foram expulsos, outros multados até quase a falência. Claramente, isso foi obra de Kakashi. As sementes plantadas começaram a germinar. No futuro, Kakashi amadureceria ainda mais e se distanciaria de Hiruzen. Yami não tinha nenhuma obsessão com o cargo de Hokage, então não havia necessidade de interferir. O plano de Hiruzen estava fadado ao fracasso. A vila permaneceu pacífica. Yami concentrou-se mais em Otogakure, pesquisando células de Hashirama e o selo do Ceifeiro da Morte com Orochimaru. Quanto a Akatsuki, começaram a surgir mudanças. Uchiha Itachi e Biba Juzou encontraram o quarto Mizukage Yagura, durante uma missão em Kirigakure. Quando Yagura se transformou em uma besta com cauda completa, Biba Juzou protagonizou uma cena lendária ao cortar sua cauda. Ele então morreu, e Itachi escapou. Na verdade, tudo isso foi orquestrado por Uchiha Obito para abrir espaço para o Shigaki Kizami, que substituiria Juzou como novo parceiro de Itachi e o monitoraria. Ao receber a ordem, Kizami sorriu, passou a notícia para Kabuto e combinou de se encontrar com aquele adulto na Terra das Ondas. Yami concordou sem hesitar. Na Terra das Ondas, o Jardim do Sol e da Lua envolvia esta pequena nação insular. Kizami estava no local combinado, empunhando a enorme espada sameada. Svi! Uma figura apareceu a 5 metros de distância sem que ele percebesse. A densa neblina foi ligeiramente dissipada pela brisa. Kizami apertou os olhos e examinou a pessoa cuidadosamente. Depois de um tempo, ele a reconheceu. Konoha Shinigami Shimura Yami? Eu também sou o adulto que Kabuto mencionou, e seu futuro chefe lembrou Yami. Hehehe. Kizami deu uma gargalhada sonora. Que interessante. Uma criança que nem cresceu ainda, conhecendo tantos segredos do mundo ninja e até mesmo lendo meu coração. Como você conseguiu? A idade não é um problema. Eu sei muito mais segredos do que isso. Yami acenou com a mão casualmente.
Como recompensa por trabalhar para mim, vou ajudá-lo a enxergar através deste mundo ilusório e a dissipar suas dúvidas. Quanto à verdade ou mentira, você pode confirmar por si mesmo mais tarde. Essa é a graça, não é? Kizami assentiu em concordância. Você tem razão. A busca pela verdade é significativa. Mas, Voxash, Sameada cortou o ar, mirando diretamente em Yami. Isso por si só não basta para me convencer. Você precisa provar que está qualificado para me comandar, através da força. Você quer que eu te bata? Exatamente. Kizami sorriu ferozmente. Você, o tal Shinigami de Konoha, não recusará meu desafio ou recusará? Claro que não. Yami estalou os nós dos dedos alegremente. Tio Cobra estava sendo muito cooperativo ultimamente e não lhe dera nenhuma chance de se mexer. As garotas em casa eram apenas parceiras de treino, e ele não podia usar toda a sua força contra elas. Ele não fazia exercícios físicos adequados há algum tempo. Kizami era praticamente inadequado. Com suas reservas imensas de chakra, ele era o saco de pancadas perfeito. Vamos lá. Demonstrar sua força também aumenta o moral dos funcionários. Não se sinta pressionado. Simplesmente use todo o seu potencial. Refrescante. Gostei disso. Kizami elogiou, depois plantou Sameada no chão e começou a fazer selos de mão honestamente. A boca de Yami se contraiu. Ele é realmente o homem mais honesto do mundo ninja. Capítulo 118. Yami-sama, eu me superestimei. Uma hora depois, Kizami jazia indefeso no chão com Sameada ao seu lado, reduzida à metade do seu tamanho original. Ele não tinha forças nem para mexer um dedo. Os últimos 30 minutos tinham sido uma verdadeira tortura. Yami não usou nenhuma outra técnica. Assim como Kizami, ele se limitou ao estilo água, Kinjutsu e técnicas de armadilha. Mas Kizami perdeu miseravelmente nas três. Seu orgulhoso modo água não valia nada diante de Yami. Sameada conseguia absorver chakra, mas sua eficiência de absorção era limitada. No fim, não conseguiu acompanhar a produção avassaladora de chakra de Yami. Em relação ao Kinjutsu e Taijutsu, a Sameada era uma espada pesada que dependia da força bruta, mas a força e a coordenação de Kizami eram inferiores às de Yami. Sua velocidade e habilidade com a espada foram completamente superadas, e ele acabou com o rosto inchado devido aos chutes. Embora a luta tenha durado 1 hora, apenas os primeiros 15 minutos foram competitivos. O resto foi uma surra unilateral. Você não é ruim, é bem resistente. Depois de se movimentar um pouco, Yami se sentiu muito mais relaxado. Ele jogou 2 comprimidos de soldado para Kizami e esperou que ele se recuperasse um pouco antes de perguntar. Bem, você acha que estou qualificado para ser seu chefe agora? É uma honra para mim. Kizami sorriu. Com aquele estilo água avassalador de agora a pouco, você deveria ser um Mizukage, não um fantoche sob o comando de Uchiha Madara. Uchiha Madara? Yami acenou com a mão. A verdadeira identidade do homem mascarado é o Uchiha Obito. Kizami ficou estupefato. Uchiha Obito? Quem diabos era aquele? Ele havia trabalhado na Ambu por anos e visto muitas informações de outras aldeias, mas nunca tinha ouvido aquele nome. Você está dizendo que o Uchiha Obito se disfarçou de Madara e controlou o quarto Mizukage? Isso é algum tipo de conspiração de Konoha? Como recompensa por você se juntar à organização, responderei a uma pergunta. Yami levantou 3 dedos. É esta a pergunta que você quer que seja respondida? Não, eu mesmo vou descobrir isso. Kizami balançou a cabeça. Se ele não conseguisse descobrir a identidade de um homem depois de saber o nome, então ele não era digno de ser um ninja. Ele não ia desperdiçar uma oportunidade tão preciosa. Após refletir um pouco, Kizami finalmente se decidiu. Conte-me sobre a organização Akatsuki e o motivo de Obito ter me convidado para entrar. Yami olhou para ele com aprovação. Como era de se esperar de um verdadeiro ninja, ele fez uma pergunta valiosa. O líder da Akatsuki é Pen, mas na verdade, Pen é apenas um fantoche controlado pelo Rinnegan. O verdadeiro mentor por trás de tudo isso é Nagato, o dono do Rinnegan. Os olhos de Kizami se arregalaram ligeiramente. Ele já ouvirá falar dos olhos lendários do sábio dos 6 caminhos. Então, entre Obito e Nagato, eles são parceiros que se desconfiam mutuamente. Mas ambos compartilham o mesmo objetivo, coletar as bestas com cauda. Obito pediu que você se juntasse a Akatsuki para fazer dupla com o Uchiha Itachi e ficar de olho nele. Kizami assentiu com a cabeça. Obito havia lhe dito a mesma coisa. Ele tinha clareza sobre qual era o seu papel. Pensando bem, o Uchiha Itachi é um velho conhecido meu. Yami sorriu de repente. Quando você estiver em missões com ele, ajude-o e tente fazer com que ele use menos o Mangekyou Sharingan. Não o deixe morrer ainda. Ele é seu amigo? Perguntou Kizami, sinceramente. Yami olhou para ele de relance. Aquele homem honesto tinha tudo, exceto inteligência emocional. Não sou amigo dele. Só preciso que ele atue em uma cena que quero assistir mais tarde. Dessa vez Kizami não conseguiu entender, mas também percebeu que a relação entre os dois provavelmente era complicada. Após responder às perguntas de Kizami, Yami foi embora. Kizami prosseguiu até a Terra da Chuva e discretamente começou a investigar o Uchiha Obito ao longo do caminho. Mas a menos que ele próprio fosse a Konoha e investigasse a fundo, ninguém realmente se importava com o Chunin do clã Uchiha que havia morrido anos atrás. Frustrado com os becos sem saída, Kizami pensou que poderia investigar mais tarde. Mas após ser provocado por Yami, ele desenvolveu uma peculiaridade estranha. Não saber a verdade começou a deixá-lo extremamente desconfortável. No fim, ele não aguentou mais. Completou 2 missões para ganhar outra oportunidade de fazer perguntas e enviou um pergaminho para perguntar a Yami. Quando Yami viu o pergaminho de Kizami, ficou um pouco confuso. Então esse cara tem toque? Era apenas uma informação sobre Obito. Yami não se importou e respondeu diretamente. Kizami respondeu, isso foi algo pontual. Não acontecerá novamente.
Ao ler a resposta, Kizami soltou um suspiro de espanto. Ele não esperava que o homem que havia incitado a revolta em Kirigakure e libertado a Kyuubi em Konoha fosse um homem apaixonado? Konoha, não, o clã Uchiha era realmente repleto de talento. Seu futuro parceiro, Uchiha Itachi, era ainda mais instável. Poucos dias depois, Kizami chegou à Terra da Chuva e ingressou com sucesso na organização Akatsuki. Devido à traição de Orochimaru, Sasori e Itachi ficaram temporariamente sem parceiros. Mas como Sasori achava que Kizami não tinha nenhum senso artístico, Kizami acabou se tornando o novo companheiro de equipe de Itachi. Antes de conhecer seu novo parceiro, Obito veio procurá-lo. Você encontrou algum problema no caminho? Não. Kizami, carregando sua meada, respondeu casualmente. São apenas alguns Anbu de Kirigakure, mas eu os mandei embora. Ah, e quando passei pela Terra do Fogo, encontrei o famoso ninja copiador, Ataque Kakashi. Kizami percebeu que ao mencionar Ataque Kakashi, a respiração do homem mascarado parou por um segundo. A mudança foi sutil e desapareceu rapidamente. Ninja copiador? Ele é só um cara que conseguiu o Sharingan por sorte. Ele só sabe copiar jutsus básicos e não tem ideia do que esse olho é realmente capaz. Após seu comentário sarcástico, Obito perguntou casualmente, você o matou? Claro que não. Os colegas de equipe dele não eram fracos, e eu não queria causar um escândalo. Então, simplesmente o cumprimentei e fui embora. Isso não era mentira. Kizami realmente encontrou Kakashi, mas não lutou com ele e foi jogado para o lado. Uf! O homem mascarado acelerou o passo. Da próxima vez que vocês se encontrarem, simplesmente mate-o. Esse era o meu plano. Kizami deu um sorriso malicioso. O Sharingan dele parece divertido. Estava pensando em arrancá-lo e implantá-lo em mim. Uchiha Obito. Que diabos há de errado com esse cara? Por que ele está mirando no Sharingan? Obito congelou, depois encarou Kizami através do único olho em sua máscara. Você não sabe? Como Kakashi não é um Uchiha, seus níveis de chakra caíram drasticamente após o transplante do Sharingan. Ter um Sharingan de 3 Tomoe seria apenas um fardo para você. Não importa. Kizami deu de ombros. Ouvi dizer que aquele olho era uma lembrança do melhor amigo dele. Isso torna ainda mais valioso pegá-lo. Quanto aos chakras, essa é a única coisa que nunca me falta. Não precisa se preocupar. Quem diabos está se preocupando com você? Esse é o meu olho. Meu. Faça o que quiser. Obito ficou tão furioso que abriu uma espiral no espaço Kamui e começou a desaparecer, deixando um último aviso. Não se esqueça da sua missão. Fique de olho em Uchiha Itachi para mim. Descubra os limites do seu poder ocular. Obito não tinha intenção de recuperar o olho que dera a Kakashi de presente. Mas se Kizami acabasse ficando com ele, não se importaria nem um pouco. Independentemente do resultado, ele não perderia nada e poderia até se beneficiar. Então ele deixou para lá. Kizami continuou caminhando. Ele parecia calmo, mas, no fundo, estava tomado por uma estranha alegria. Então, essa é a emoção de ver os outros se atrapalharem na confusão enquanto você sabe a verdade? É realmente viciante. Otogakure. Orochimaru e Ami acabavam de concluir um experimento. Uma pessoa perfeitamente saudável foi transformada em uma árvore de 5 ou 6 metros de altura em apenas 3 dias, com folhagem e galhos exuberantes. Orochimaru balançou a cabeça com pesar. A atividade e a taxa de erosão das células são muito altas. O inibidor que desenvolvemos não é eficaz o suficiente. Se aumentarmos a dose, as células de Hashirama morrem completamente. É um verdadeiro dilema. Esse era o maior problema com as células de Hashirama. Elas eram muito descontroladas. Quão selvagens eles eram. Embora Senju Hashirama estivesse morto há muito tempo, suas células permaneceram vivas e ainda podiam se reproduzir por meio de cultivo. Portanto, Orochimaru não hesitou em realizar esses experimentos. Ele sempre poderia cultivar mais 10 amostras. Yami também franziu a testa. Ele se perguntou se as células de Hashirama em seu próprio corpo eram tão descontroladas. Não sentia nada de incomum e conseguia extrair chakras sem problemas. Não tenha pressa, Orochimaru-sensei. Acredito que um dia você terá sucesso. Orochimaru percebeu isso rapidamente. Yami-kun, você está planejando? Sim, estou indo embora. Yami não escondeu nada. Ultimamente, Orochimaru-sensei tem sido muito reservado comigo. Já que não posso aprender mais nada, não há motivo para ficar. Você é direto, como sempre. Orochimaru não esperava que Yami simplesmente dissesse isso em voz alta. Uma vez que o entendimento tácito foi exposto, ele parou de fingir. Sinceramente, seu progresso me assusta. Se eu não guardar algumas cartas na manga, posso me tornar completamente inútil para você. Orochimaru admitiu seu medo. Ele havia passado décadas acumulando conhecimento, mas Yami dominou 80% dele em apenas um ano. Se isso continuar, Yami poderá em breve ultrapassá-lo completamente. Ele não conseguia aceitar aquilo. Mesmo que Yami o ameaçasse novamente, ele não lhe ensinaria mais nada. Deixe-me assinar o pergaminho da caverna Ryushi e partirei imediatamente. Yami foi igualmente direto, declarando sua condição final. Ele não tinha intenção de matar Orochimaru depois de tudo. O homem o havia ensinado com afinco por meses, e Kabuto ainda estava aprendendo em segredo. Ele poderia continuar extraindo conhecimento deles aos poucos. Após refletir por um instante, Orochimaru invocou o pergaminho da caverna Ryushi. Yami assinou o documento, tentando disfarçar seu desgosto. Com isso, seu objetivo final ali havia sido alcançado. Yami-kun, ao contrário de outros contratos de invocação, seu primeiro uso o fará retornar à caverna Ryushi. Somente conquistando o reconhecimento das serpentes você poderá invocá-las em batalha. Portanto, prepare-se antes de ir, e não provoque as 3 princesas serpentes. A experiência delas é vasta. Orochimaru não estava sendo gentil de repente. Ele apenas temia que Yami viesse causar problemas mais tarde, caso não fosse devidamente avisado. Entendo, Orochimaru-sensei. Esperarei por você em Konoha. Não tenho nenhum interesse em voltar àquele lugar.
Orochimaru deu uma risadinha. Aquela vila decadente não tem valor nenhum para mim. Yami não acreditou na sua atuação. Você está construindo uma vila e aprendendo reencarnação do mundo impuro só para dar ao terceiro Hokage um funeral digno, não é? O sorriso no rosto de Orochimaru congelou. Apresse-se. Não espere até que eu perca a paciência. Resolva primeiro com o velho ou você não terá outra chance. Os olhos serpentinos de Orochimaru piscaram estranhamente. Yami-kun também está interessado no cargo de Hokage? Na verdade, Yami balançou a cabeça. Eu simplesmente não gosto que ninguém me dê ordens. Se eu não aceitar esse cargo, então ninguém mais estará qualificado. Portanto, eu o aceitarei. Isso é razoável. Orochimaru assentiu com a cabeça. Ele compreendia a perspectiva de Yami. Um bando de gente medíocre atrasando o progresso mundial, tentando suprimir os verdadeiramente fortes. Se Sarutobi Hiruzen não tivesse escolhido Minato naquela época, Orochimaru não teria desistido da seleção para Hokage. Entrarei em contato quando retornar a Konoha. Aguarde ansiosamente. Sob o olhar de Orochimaru, Yami ativou o deus voador do trovão e desapareceu. O ninjutsu espaço-temporal é tão problemático. Parece que precisamos adicionar a pesquisa sobre aprisionamento espacial à nossa agenda. De volta a Konoha, Yami foi à raiz para resgatar um prisioneiro do corredor da morte e algumas células experimentais de Hashirama. Orochimaru havia escondido algo dele, então por que ele deveria revelar todo o seu progresso? Embora não tenha havido muito avanço com as células de Hashirama, Yami fez progressos significativos com a reencarnação do mundo impuro. Não em poder de combate, mas em preservação da alma. Em um laboratório subterrâneo secreto, Yami realizou a reencarnação do mundo impuro. O ninja renegado gritou de agonia, seu corpo se desfazendo em pedaços de papel antes de se remontar em uma nova forma. O corpo do homem estava coberto de rachaduras. Seus olhos permaneceram fechados por quase meio minuto antes de se abrirem lentamente. Diferentemente dos vivos, os reanimados têm as cores dos olhos invertidas, esclera escura e pupilas claras. O homem tinha cabelos brancos como a neve e vestia uma armadura tradicional da era Sengoku. Ele encarou Yami. Reencarnação do mundo impuro? Você realmente usou uma técnica proibida dessas? Nossa, Konoha está enfrentando uma grande emergência? Yami esboçou um leve sorriso. Saudações, segundo Hokage. Konoha está prosperando. Preciso apenas da sua ajuda com um assunto pessoal. Capítulo 119. Ao ouvir que Yami havia, na verdade, trazido sua alma de volta da Terra Pura por motivos pessoais, Senju Tobirama imediatamente franziu a testa e o repreendeu severamente. Você abusou de uma técnica que blasfema contra a alma dessa maneira. Quem é você para agir de forma tão imprudente? Quem é o Hokage atual? Como você está qualificado para acessar a técnica proibida, reencarnação do mundo impuro? Meu nome é Shimura Yami, neto de Shimura Danzou. Yami se apresentou. Quanto a como eu acessei a reencarnação do mundo impuro, digamos o seguinte. Hoje em dia em Konoha, toda kunai que cai do céu pertence ao clã Shimura. É apenas uma técnica proibida. Eu li todos os pergaminhos dos selos. Senju Tobirama ficou chocado. Que pirralho arrogante. Mesmo quando seu irmão mais velho fundou Konoha, ele jamais proferiu palavras tão arrogantes. Tratava os aldeões com cortesia e era amado por todos. E mesmo Madara, embora não fosse exatamente uma boa pessoa, geralmente mantinha um perfil discreto sob a pressão de seu irmão. De onde esse garoto tirou essa arrogância? Danzou é Hokage? Não, eu me lembro perfeitamente de ter confiado o cargo ao Saru. Garoto, é melhor você se explicar. Quem te deu a confiança para ser tão arrogante? Senju Tobirama já estava duvidando da própria memória e nem sequer estava concentrado no abuso de técnicas proibidas por Yami. Ele só queria entender a situação atual de Konoha. O anfitrião estabeleceu um vínculo de raiva com Senju Tobirama. Recompensa. Talento de chakra liberação de água, Kekkei Genkai. Ponto. Não é isso. Yami balançou a cabeça. O terceiro Hokage já passou dos 60, mas continua agarrado ao cargo e se recusa a renunciar. Ele é como uma praga que nunca desaparece. A expressão de Senju Tobirama escureceu. Yami, independentemente de suas queixas, Saru é seu ancião, dada a relação dele com Danzou. Como você pode falar assim de seu ancião? Já nos desentendemos. Yami disse sem rodeios. Aquele velho tentou me suprimir. Ele não queria que minha reputação crescesse rápido demais, então me mandou para Anbu e até tentou dissolver a raiz. Agora ele está pressionando Kakashi para competir comigo. Neste ponto, ele não é apenas um obstáculo? Senju Tobirama não esperava tanta animosidade e ficou sem palavras. Por que Sarutobi Hiruzen reprimiria uma criança que nem sequer era adulta? Quanta falta de vergonha. E a raiz? Não era para ser a força Anbu do Hokage? Felizmente Yami prosseguiu explicando em detalhes a atual estrutura de poder de Konoha. Após ouvir isso, Senju Tobirama franziu ainda mais a testa. Ridículo. Anbu é o poder direto do Hokage, usado para conter os clãs ninja e os jounin de alta patente. O que o Saru está fazendo? Ele não está apenas enfraquecendo sua própria autoridade? Yami deu uma risadinha e retrucou. Você sequer sabe como era a situação na vila naquela época? Se aquele velho não tivesse recorrido a métodos desonestos para administrar aqueles clãs, como teria conseguido se tornar o terceiro Hokage? Querer que as pessoas trabalhassem sem lhes dar benefícios, quem concordaria com isso? Senju Tobirama entendeu, mas ainda assim disse teimosamente. É tudo para o bem de Konoha. Danzou deveria ter conhecido seus limites. Ele foi longe demais. Palmas, palmas, palmas. Yami bateu palmas em tom de deboche. Eu costumava pensar que meu avô era seu discípulo mais leal, mas eu era muito ingênuo.
Essa descarada vontade do fogo foi claramente herdada por Sarutobi Hiruzen de você. A expressão de Senju Tobirama tornou-se completamente fria. No passado, apenas Uchiha Madara ousava repreendê-lo dessa maneira. Agora, até mesmo o neto de seu discípulo ousava zombar dele. Senju Tobirama irrompeu subitamente em chakra, com a intenção de dar uma lição a Yami para que ele entendesse o que significavam superioridade e hierarquia. Mas no instante em que ele se manifestou, um chakra ainda mais aterrador emanou de Yami, suprimindo completamente seu ímpeto. Senju Tobirama olhou para ele em choque. Ele não havia sentido isso antes, mas agora podia sentir. O chakra daquele garoto era monstruoso. Uma chuva de poeira caiu do teto, e a sala com estrutura de aço tremeu levemente. Yami sorriu e deu um tapinha no ombro de Senju Tobirama. Não se irrite. Mentiras não machucam as pessoas, mas a verdade corta como uma lâmina. Sua reação só comprova que eu estou certo. E nem pense em lutar comigo. Mesmo que eu não use a reencarnação do mundo impuro para controlá-lo, seu corpo atual não consegue utilizar todo o seu poder. Não se envergonhe. Senju Tobirama se acalmou um pouco. Chakra enorme e vitalidade impressionante. Sua mãe é uma Senju ou do clã Uzumaki? Yami contou nos dedos. Por parentesco, devo chamá-lo de tio, segundo Okage. Minha avó era Senju Momoka. Com Tsunade, Yami aprendeu bastante sobre a linhagem de sua mãe. Quanto ao motivo de ter mencionado sua avó em vez de seu avô, a mudança na expressão de Senju Tobirama disse tudo. Momoka, é sua avó? A arrogância de Senju Tobirama desapareceu. Senju Momoka, uma kunoichi de elite do clã Senju, possuía um talento excepcional em Genjutsu. Na época em que o Senju e os Uchiha estavam em conflito, ela havia ficado logo atrás de Tobirama, demonstrando seu status elevado. Segundo Tsunade, Senju Tobirama já teve sentimentos por ela. Mas o avô de Yami se casou com ela primeiro. Após a fundação de Konoha, Tobirama se dedicou à vila e cortou relações com ela. Já que você é descendente do Senju, não vou discutir com você. Quanto aos assuntos internos da aldeia, não são algo com que um morto como eu deva se preocupar. Diga-me por que me convocou. Embora sua atitude tenha se suavizado, seu tom permaneceu firme. Não vamos falar disso ainda. Décadas se passaram. Vou te levar para ver a Konoha atual. Sem esperar por uma resposta, Yami pegou um manto e uma máscara pretos da raiz e disfarçou Senju Tobirama antes de levá-lo para fora da base. Senju Tobirama não resistiu. Já que estava ali, poderia muito bem ver a vila que ele e seu irmão construíram com as próprias mãos. Ao sair, a primeira coisa que Tobirama viu foi a icônica Pedra Hokage de Konoha. Ao ver os 4 rostos, ele ficou momentaneamente atônito. Garoto, você não disse que o Saru ainda é Hokage? Quem é o 4º rosto? Ele? Namikaze Minato. O 4º Hokage. Morreu com menos de 1 ano de mandato. Ele está morto? Como? Ele morreu selando a Kyuubi. Felizmente, Senju Tobirama não era seu irmão e não disse algo como: você pode morrer selando a Kyuubi. Em vez disso, ele simplesmente suspirou. Dar a vida pela aldeia. Ele devia ser um bom rapaz. Que pena. Sim. O deus voador do trovão do 4º Hokage fez o mundo ninja inteiro tremer. Senju Tobirama franziu a testa. Cuidado com o que você fala. Esse é o meu deus voador do trovão. Não, agora é meu. Yami respondeu casualmente. O 4º Hokage está morto, e eu sou o único que pode usar o deus voador do trovão agora. Bem, existe uma versão estranha, mas isso não conta. Só de pensar na versão do Kakashi, ele já estava com dor de cabeça. Se aquilo pudesse ser chamado de deus voador do trovão, seria uma vergonha. Você também aprendeu meu estilo deus voador do trovão? Você realmente é um descendente Senju. Senju Tobirama resmungou, ainda se agarrando ao seu orgulho. Enquanto caminhavam pelas ruas de Konoha, Yami apresentou a planta da vila. Essa é a minha casa. Além dali fica o território do clã Shimura. A leste, a área do clã Sarutobi. Mais além, estão os clãs Yamanaka e Akimishi. A família Nara cercou uma enorme floresta nos arredores da vila para criar servos e cultivar ervas medicinais. A carne de veado tem um gosto ótimo. Ah, deixa pra lá, eu não devia comer isso. Você comeu? Os Nara tratam seus servos como tesouros. Sim, eu só dei uma escapadinha. Apenas algumas vezes por ano. Você é algo extraordinário. Senju Tobirama ficou impressionado. Ao longo do caminho, ele notou que muitos aldeões ficavam visivelmente tensos ao verem Yami. Alguns o cumprimentavam e saíam correndo, outros se viravam e iam embora sem dizer uma palavra. Claramente, esse garoto era odiado na aldeia, mas ninguém ousava provocá-lo. Não me admira que ele tenha sido tão arrogante antes. Enquanto caminhavam, Senju Tobirama sentia que algo estava faltando. Ele simplesmente não conseguia identificar o que, até que chegaram aos arredores da aldeia e então a ficha caiu. Espere, você esteve falando sobre os clãs o tempo todo, mas nunca mencionou os Uchiha. Qual é a situação deles? Yami apontou para frente. Ali costumava ser o distrito Uchiha. Há 2 anos, ocorreu um massacre e todo o clã foi dizimado. Agora é apenas uma rua comercial. Cada família reivindicou um pedaço, e só restou o salão ancestral. Os Uchiha foram massacrados? Por quem? Senju Tobirama estava completamente desperto agora. Yami olhou em volta, depois se inclinou e sussurrou no ouvido de Tobirama. Após ouvir, Tobirama ficou em silêncio por alguns segundos e finalmente murmurou. Senju Itachi. Não, Uchiha Itachi herdou a vontade do fogo. Ele abandonou a mentalidade limitada do clã, mas suas ações foram um pouco extremas. Pode rir à vontade. Yami, ao ver o canto da boca de Tobirama se contrair através da máscara, usou o deus voador do trovão para teletransportá-los para um penhasco que ele costumava visitar. Senju Tobirama removeu o disfarce e revelou sua verdadeira forma. Já viu o que precisava e entendi o suficiente. O que você quer de mim?
Você quer minha ajuda para se tornar Hokage? Deixe-me ser direto, sou um homem morto. Não vou interferir nas decisões do atual Hokage. Nesse ponto, Senju Tobirama já tinha uma boa noção de quem era Yami, um gênio que claramente herdou seu legado. Deus voador do trovão, técnicas das sombras, até mesmo reencarnação do mundo impuro, todos esses eram seus jutsus. Seu volume de chakra superava o das bestas com cauda. Embora ainda não estivesse no mesmo nível de Hashirama, Yami tinha apenas 14 anos. Ele possuía um potencial infinito. Sinceramente, Tobirama também achava que Yami era um bom candidato ao Hokage. Mas não o próximo. Ele era jovem demais, imprevisível demais. Juventude significava impulsividade e incerteza. Além disso, esse garoto tinha as duas personalidades de um louco. Ninguém conseguia prever o que ele faria. A aldeia não tinha condições de pagar esse preço. Dei uma olhada ao redor. O que você acha do mundo atual? Perguntou Yami. Sem resposta. Não está impressionado? Olhando para a vila lá embaixo, os olhos de Tobirama estavam cheios de emoção. Este é o mundo com que meu irmão e eu sonhávamos. Sem guerra. Todos unidos, trabalhando para construir a aldeia. Para que tragédias como as que vivemos nunca mais se repitam. Senju Kawarama, irmão mais novo de Tobirama, morreu em batalha contra o clã Uchiha aos 7 anos de idade. Mas não acho que seja nada bom. Yami sentou-se na beira do penhasco. Logo à frente, havia um cânion com um precipício íngreme. Sim, graças à base sólida de Konoha, as crianças raramente vão para o campo de batalha aos 6 ou 7 anos hoje em dia. Mas as guerras não pararam. Segundo Hokage, meu pai morreu em batalha. Minha mãe ficou gravemente ferida em missões secretas. Qual o sentido de abrir um orfanato atrás do outro na aldeia? O vento bagunçou os cabelos do menino, e Tobirama pôde ver claramente o escárnio em seus olhos. Quando é que este mundo já esteve verdadeiramente em paz? Apenas 3 a 5 anos após a sua morte, começou a Segunda Grande Guerra Ninja. Ela durou mais de 20 anos, consumindo toda uma geração. Todas elas foram guerras sem sentido. As 5 grandes nações continuam sendo as mesmas 5 grandes nações. No momento em que se recuperam, voltam a lutar. De onde você acha que veio o meu apelido, Shinigami de Konoha? Yami se virou e perguntou. Senju Hashirama estava com morte cerebral? Ele tinha o poder do deus dos ninjas e o apoio do Shura do mundo ninja. Se o fogo dá origem às folhas, então cubra o mundo com folhas. Não teria sido melhor? Porque ele distribuiu as bestas com cauda e plantou as sementes da ambição em outras aldeias. Yami, Tobirama exclamou irritado. Cuidado com o tom. Meu irmão não é apenas o fundador de Konoha, ele também é seu bisavô. Yami abriu os braços. Segundo Hokage, vamos voltar ao assunto principal. Eu não convoquei para falar sobre laços familiares. Apenas me diga, todas as guerras futuras não têm origem nas ações de Hashirama? Tobirama ficou em silêncio. O ninja com Ki e Ki elevados como ele compreendia muito bem que o que Yami dissera era verdade. Hashirama distribuiu as bestas com cauda para equilibrar o poder entre as 5 principais vilas, na esperança de evitar que elas se unissem contra Konoha e manter a paz. Mas foi ingenuidade. Quando se está munido de poder letal, a intenção de matar surge naturalmente. Cada aldeia tornou-se gananciosa. Queriam mais poder, mais bestas com cauda. Sem o Senju para os reprimir, a Grande Guerra Ninja eclodiu pouco depois da morte de Hashirama. As batalhas entre países e aldeias tornaram-se ainda mais brutais. Tobirama percebeu o problema quando se tornou Hokage, mas já era tarde demais. Ele não tinha forças para resolver a situação. Tudo o que podia fazer era fortalecer Konoha para protegê-la. Mas isso só tornou as outras aldeias mais cautelosas e ampliou a divisão, formando um ciclo vicioso. Ainda assim, como um irmão que nutria profundo respeito, Tobirama defendeu Hashirama. Você não entende os ideais do meu irmão. Ele queria construir um mundo onde as pessoas pudessem realmente se entender. É uma questão de tempo. Esse dia chegará. Então a nossa geração está destinada a ser sacrificada? Por um sonho que jamais se realizará? Yami abriu os braços. Diante dos olhos chocados de Tobirama, uma barreira transparente surgiu, achatando a montanha à sua frente. Esse mundo ninja me dá nojo. Mas isso não importa. Eu vou limpar a bagunça que vocês deixaram para trás. O mundo não é tão grande assim. Uma vila ninja já basta. Capítulo 120. Senju Tobirama encarou fixamente o garoto sorridente à sua frente, sem expressão. Unificar o mundo ninja? Desde os tempos antigos, mesmo antes da existência dos ninjas, o mundo nunca havia sido unificado. Naquela época, os samurais juravam lealdade a seus senhores, formando países. Mais tarde, os ninjas lutavam entre si e criaram vilas. A estrutura atual era mais estável que já havia sido. No mínimo, cada país tinha apenas uma aldeia. Esse era o consenso geral. No entanto, Shimura Yami na verdade queria unificar o mundo ninja e se tornar o único Kage. Seus pensamentos são muito perigosos. Senju Tobirama olhou para o garoto com um olhar penetrante. Você me lembra Uchiha Madara. Ele disse exatamente a mesma coisa uma vez. Você acha que ele estava errado? Yami ergueu as sobrancelhas. Se Hashirama tivesse dito isso, você o teria ajudado? Claro. Senju Tobirama respondeu sem hesitar, e então olhou para Yami com uma expressão estranha. Garoto, você está mesmo se comparando ao meu irmão mais velho? Quem não viu meu irmão mais velho lutar contra Madara jamais entenderá o quão aterrorizante ele era. Yami sorriu e cerrou os punhos. Quem nunca apanhou de mim não entenderia minha confiança. Senju Tobirama ficou atônito por um momento, depois caiu na gargalhada, meio com raiva. Você? Admito que você dominou o deus voador do trovão e a liberação de poeira, o que eu não esperava. Mas batalhas ninja não se resumem a ter mais jutsus. Este corpo é muito fraco para suportar todo o meu poder. Ou eu lhe daria uma lição e lhe mostraria a verdadeira imensidão do mundo. Então vá em frente e tente.
Yami juntou as mãos e no instante seguinte, Senju Tobirama sentiu sua alma sendo arrancada daquele receptáculo. 2 dias depois, Senju Tobirama foi revivido novamente através da reencarnação do mundo impuro. No entanto, para aqueles que estavam na Terra Pura, o tempo não tinha significado. Parecia apenas um instante de inconsciência antes de serem arrastados de volta ao mundo dos vivos. Desta vez, porém, ele imediatamente percebeu uma diferença. O chakra dentro dele era quase igual ao que fora em seu auge. Mesmo que fosse um pouco menor, o suprimento ilimitado de chakra da reencarnação do mundo impuro compensava isso. Este chakra. Será este o poder do meu irmão? Correto. Yami baixou as mãos. Capturei um Jounin de Iva e injetei nele uma grande quantidade de células de Hashirama. Pouco antes de ele morrer, usei a reencarnação do mundo impuro. Embora ainda não possa conter todo o poder do primeiro Hokage, deve ser mais do que suficiente para você. Senju Tobirama sentiu um arrepio no coração. Foi ele quem abriu os portões desse demônio. Senju Tobirama conhecia muito bem a dor que um sujeito de experimento sofreria quando as células de Hashirama fossem transplantadas à força. Tratava-se de erosão e destruição celular. Além disso, eles também teriam que suportar o processo de destruição da reencarnação do mundo impuro. Só de imaginar isso, seu couro cabeludo começou a formigar. Felizmente, o sujeito era um Jounin de Iva. Se fosse alguém de Konoha, teria mantido Yami aqui para sempre. Olhando ao redor, Senju Tobirama demonstrou um toque de surpresa. O Vale do Fim? Você realmente sabe escolher um lugar. 2 estátuas imponentes se encaravam, erguendo-se majestosamente contra a encosta do penhasco. Senju Hashirama e Uchiha Madara. Suas mãos formaram selos opostos, e a cachoeira entre elas despencou no lago abaixo. Nesse instante, Yami e Tobirama estavam de cabeça para baixo. Yami estava em cima da estátua de Madara. A vida precisa de um pouco de emoção. Considerando sua identidade e força como segundo Hokage, achei apropriado escolher um palco digno para você. Kuf. Diante da arrogância de Yami, Senju Tobirama bufou friamente, sacou várias kunais e assumiu uma posição de luta. Deixe-me te ensinar uma coisa hoje. Não pense que você é o único gênio do mundo. Com isso, Senju Tobirama avançou rapidamente e Yami saltou da estátua. Seus antebraços colidiram violentamente. Bum! A intensa onda de choque agitou camadas de água. Os olhos de Senju Tobirama brilharam intensamente enquanto ele lançava rapidamente uma série de ataques. Punho contra punho, pé contra pé. Senju Tobirama foi um verdadeiro fundador de Konoha. Muitas das técnicas modernas de Taijutsu e Kenjutsu foram desenvolvidas por ele, baseadas nas artes secretas dos principais clãs. Ele havia dominado pessoalmente essas técnicas. Cada golpe fluía naturalmente, como se ele tivesse olhos Sharingan rastreando seu oponente. O Taijutsu de Yami também era forte, mas comparado a alguém aprimorado por décadas de combate, ele carecia de experiência. Mesmo assim, ele tinha suas próprias vantagens. Seus punhos se chocaram novamente, achatando a superfície da água e enviando ondas para o mar. Senju Tobirama foi arremessado para trás, chocando-se contra a montanha e abrindo um buraco nela antes de parar. Pedaços de rocha incrustados em seu corpo rapidamente repararam seus ferimentos. Senju Tobirama olhou fixamente para Yami. Nada mal. Você realmente me lembra meu irmão. Se este fosse meu corpo de verdade, eu provavelmente aguentaria mais algumas rodadas com você. Mas o corpo do mundo impuro ainda é só uma boneca de barro. Não vou me desonrar. Enquanto falava, Senju Tobirama rapidamente formou 3 selos de mão. Deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro valor do corpo do mundo impuro. Bala do dragão de água. Liberação de água, bala do dragão de água. Yami não recuou, usando a mesma técnica para contra-atacar. 2 enormes dragões aquáticos colidiram no ar, com as presas à mostra, e uma forte chuva caiu sobre a área. Liberação de água, grito celestial. Liberação de água, ataque surfando nas ondas. Liberação de água, onda de ruptura de água. Foi um verdadeiro banquete de ninjutsu de liberação de água. Yami finalmente entendeu por que a liberação de água de Kizami sempre parecia poderosa, mas não causava impacto. Agora ele entendeu claramente. Mesmo com mais chakra, Kizami simplesmente usou a liberação de água padrão, só que em uma escala maior. Parecia vistoso, mas a essência não havia mudado. Senju Tobirama era diferente. Seu estilo água tinha o poder do próprio oceano. A mesma bala do dragão de água em suas mãos possuía o ímpeto necessário para devorar o mundo. Essa era a diferença entre o mar e um lago. Inspirado, Yami compreendeu o truque. As técnicas de liberação de água em suas mãos surgiram como ondas, cada uma mais forte que a anterior. Senju Tobirama sentiu-se inquieto. Seu poder de liberação de água era apenas equivalente ao de Yami? Dessa vez, ele não podia culpar o corpo do mundo impuro. Pelo contrário, ser um corpo de reanimação permitia que ele usasse ninjutsu sem se preocupar com chakra. Liberação de água, lâmina de água em vórtice rígido. Ambos seguravam lanças de água giratórias nas mãos e as golpearam novamente até que toda a água se dissipasse. Senju Tobirama se moveu. Ele rapidamente lançou várias kunais, entre elas algumas especiais com as marcas do deus voador do trovão. Se o ninjutsu padrão não funcionasse, então era hora de recorrer às técnicas proibidas. Mas quando viu sua kunai ser desviada no ar por uma shuriken, sua expressão escureceu. A técnica de arremesso do clã Uchiha? Sim, um senpai Uchiha me ensinou. É surpreendentemente útil. Fique longe dos Uchiha. Eles são maus por natureza, não? Senju Tobirama parou de repente. Ele se lembrou de que o clã Uchiha já havia sido exterminado. Tenho 2 noivas do clã Uchiha, acrescentou Yami. O que? O rosto de Senju Tobirama se contorceu. A união entre Senju e Uchiha o fez lembrar de seu irmão e de Madara. Tik, essa técnica do mundo impuro é falha. Tem algo errado com o meu cérebro. Yami, eu sei que você ainda é jovem e provavelmente se deixa levar pela beleza. Seu tom tornou-se áspero. Aquelas mulheres Uchiha são todas perigosamente atraentes. Se você não tomar cuidado, elas serão sua ruína.
Não caia nessa. Yami não se importou com as calúnias de Senju Tobirama. Você, de todas as pessoas que lidam com técnicas proibidas todos os dias, o que você sabe sobre amor? O nosso é amor verdadeiro. Teimoso. Senju Tobirama ficou furioso. Ele lançou uma técnica de escuridão de área ampla para encobrir os arredores. Genjutsu, portador das trevas. Liberação de cristal, parede de cristal óctupla. Tlim, 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 tlim. A kunai ricocheteou nas sólidas paredes de cristal. Senju Tobirama subitamente sentiu o chakra de Yami à sua frente. Ele cruzou os braços para bloquear, mas foi um passo lento demais e foi repelido com um chute. Você consegue sentir através disso? Só um pouquinho. Na escuridão, os dois se envolveram novamente em combate corpo a corpo. Desta vez, Yami explodiu com força bruta, arrancando o braço de Senju Tobirama com violência. Senju Tobirama olhou para Yami com uma expressão complexa. Ele teve que admitir que Yami era um ninja impecável. Seu ninjutsu e genjutsu eram ambos terrivelmente poderosos, sem nenhuma fraqueza. Mas isso por si só não basta. Senju Tobirama ergueu os dedos que serviam de espada. Uma enorme quantidade de chakra percorreu seu corpo. Meu irmão e Madara estavam no topo do mundo ninja não por causa do equilíbrio ou da perfeição, mas por causa do poder absoluto. Garoto, não me culpe. Sua ambição é grande demais. Só me resta um golpe final. Ele arremessou o braço decepado como um shuriken e se teletransportou usando a marca do deus voador do trovão que estava nele. Ninjutsu, bombas de papel em dupla. Bum! Explosões ecoavam uma após a outra enquanto selos explosivos surgiam em sucessão, irrompendo continuamente. Essa era a técnica proibida de Rankia inventada pelo segundo Hokage. Bombas de papel em dupla. Uma explosão desencadeou inúmeras outras. O corpo mundial impuro, composto de papel e cinzas, era o material perfeito para esse movimento. Essa era uma das técnicas de assassinato de Senju Tobirama. Mas desta vez ele permaneceu alerta. Se Yami se machucasse, ele pararia imediatamente. Afinal, o objetivo era educar a próxima geração, não matá-la. No entanto, um braço grosso de madeira surgiu de repente e agarrou Senju Tobirama, protegendo-o da explosão. Um enorme golem de madeira emergiu da água. Yami permaneceu de pé, impassível, enquanto o corpo do mundo impuro era despedaçado. Embora o braço do golem de madeira estivesse gravemente danificado e fumegante, ele se regenerou rapidamente com um fluxo contínuo de chakra. Não muito longe dali, os pedaços de papel espalhados começaram a se reformar. Senju Tobirama encarou Yami em silêncio. Naquele momento, o segundo Hokage só tinha um pensamento. Você pode usar desmoldante para madeira. Você deveria ter dito isso antes. Se ele soubesse, não teria se envergonhado fingindo ser um mentor. A pessoa que mais temia o estilo madeira no mundo era Uchiha Madara, que era constantemente derrotado por ele. Em segundo lugar estava ele, Senju Tobirama, que havia seguido os passos de seu irmão mais velho por anos. Segundo Hokage, este é o poder absoluto de que você falava. Está satisfeito agora? Yami olhou para baixo, do alto do golem de madeira. Essa foi a primeira vez que ele usou a liberação de madeira em batalha. Fazendo jus ao seu nome, como a arte do deus do mundo ninja, foi puro poder, sem qualquer artifício. Assim que o golem de madeira apareceu, foi o suficiente para fazer o inimigo se desesperar. Yami, como você despertou o estilo madeira? Foi, através das células do meu irmão? Perguntou Senju Tobirama com uma expressão complexa. Não exatamente. Houve casos na aldeia de pessoas que o despertaram usando as células de Hashirama, mas apenas um obteve sucesso. Minha liberação de madeira está de certa forma relacionada a Hashirama, mas este é meu próprio poder. Senju Tobirama não sabia como responder. No momento em que viu a liberação de madeira, ele soube que a ambição de Yami não era fantasia. Ele realmente tinha o poder de dominar o mundo ninja. Eu perdi. Ele admitiu sua derrota sem rodeios. Como combinado, não resistirei mais às suas ordens. Muito bom. Yami saltou do golem de madeira. Você é realmente muito mais forte que o velho. Pelo menos você cumpre sua palavra. O que você quer que eu faça? Perguntou Senju Tobirama. Yami tirou um frasco de nutrientes de sua bolsa ninja. Sua antiga profissão. Continue pesquisando as células de Hashirama. Senju Tobirama pegou o objeto confuso. Você não precisa mais disso, certo? Mas outra pessoa faz isso. Não preciso mais da liberação de madeira. Mas, no mínimo, ela pode aumentar significativamente o volume dos chakras. Após pensar por um instante, Senju Tobirama assentiu com a cabeça. Mesmo que ele se recusasse a estudar as células de Hashirama, Yami encontraria outra pessoa. Isso só tornaria a situação mais perigosa. É melhor deixá-lo fazer isso e ficar de olho nesse garoto para garantir que ele não siga o caminho errado. Ambos eram velocistas. Eles retornaram rapidamente ao laboratório subterrâneo de Konoha. Após prepararem os equipamentos e materiais usados nas pesquisas de Hashirama, trouxeram diversos prisioneiros das celas de detenção da raiz. Yami tornou-se um supervisor que não intervinha na situação. Essa reencarnação no mundo impuro era realmente conveniente. Não precisava comer, não tinha salário, não precisava descansar. Era praticamente o corpo inato de um boi de trabalho. Um Senju Tobirama incansável, o pesquisador científico número 1 do mundo ninja, certamente lhe traria muitas surpresas. De bom humor, Yami voltou para casa tranquilamente. Mas no momento em que entrou, sentiu que o ambiente estava estranho. Para não falar em boas-vindas, as duas beldades Uchiha presentes no recinto o encaravam com clara insatisfação. Yami olhou para Uzumaki Misa, que acabará de sair da cozinha. Misa lançou-lhe um olhar de impotência antes de subir as escadas. Isso ia ser uma grande dor de cabeça. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.